O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O que começou como um pequeno templo religioso acabou com o segundo maior número de civis mortos na história dos Estados Unidos, atrás apenas de 11 de setembro. Mais de 900 pessoas tinham tanta fé no pastor Jim Jones que estavam dispostas a morrer por sua causa. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do massacre em Jonestown. Lynetta Putnam já tinha se casado 2 vezes até que conheceu o James Jones. O James era um dos 13 filhos de um dos donos de terras mais importantes do estado de Indiana. Em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, o James se alistou e foi mandado para a linha de frente lá na França. Mas o tempo do exército dele não durou muito, porque ele acabou inalando gases tóxicos depois de um ataque alemão e sofreu queimaduras graves no pulmão. Quando ele voltou para casa, o James arrumou um emprego como operário de obras para complementar a pensão militar que ele recebia. E foi em uma dessas obras que ele conheceu a Lynetta, que era 15 anos mais nova que ele. Os dois não demoraram para se casar e foram morar em um sítio que o pai do James ajudou a pagar. Apesar da Lynetta estar muito feliz em ter onde morar, a vida no sítio era muito difícil, né? E como o James não podia fazer muita coisa por causa do trabalho e dos problemas de saúde que ele tinha, a maioria das tarefas acabavam ficando para a Lynetta. E a saúde do James ficou tão ruim que ele teve que largar o trabalho nas obras, o que complicou mais ainda a vida financeira do casal. Para piorar a situação, em 29, aconteceu a maior crise da história dos Estados Unidos, o que deixou a família do James numa situação financeira apertada e eles nem podiam ajudar a sustentar o sítio. Com todos esses problemas, a Lynetta nem queria pensar em ter filhos. Só que um dia, ela sonhou que estava prestes a atravessar o Rio da Morte, quando o espírito da mãe dela apareceu. E esse espírito aí disse que a Lynetta não podia morrer, porque ela tinha que cumprir o destino dela de dar à luz um grande homem. Com medo de desafiar essa profecia dita por um espírito no Rio da Morte, no sonho... Você não a faria Lynetta, o mesmo? Não. Assim, um grande não. Ainda mais com problemas financeiros aí. Mas enfim, a Lynetta não quis desafiar essa grande profecia e ela ficou grávida em 1930. E aí foi então que Jim Warren Jones nasceu no dia 13 de maio de 31. Só que a chegada do Jim só deu mais trabalho para Lynetta e gerou mais gastos para a família. Chocada. Chocado, né? Nossa, sim... Breaking news. Então a família do James isso o espírito não quer fazer, né? O espírito Trabalhar não paga para o ajudar boleto, para né? pagar o pensão, o espírito não quer. Mas enfim, a família do James se ofereceu para comprar uma casa para eles na cidade de Lynn, que era onde eles moravam. O combinado era que a Lynetta não precisava trabalhar enquanto o Jim não entrasse para a escola. Só que depois ela tinha que dar um jeito de arcar com a maior parte das despesas da casa. Assim que eles chegaram em Lynn, o James e a Lynetta logo se destacaram do resto da cidade. Porque a Lynetta era uma mulher muito extrovertida, ela falava palavrão o tempo todo, fumava, usava calça comprida. E isso, gente, nos anos 30, era o completo oposto de todas as mulheres da cidade. E o casal também se diferenciava por um outro motivo. A cidade inteira ia para a igreja aos domingos, menos os dois. Gente, que ridículo, né? Ridículo. A pessoa não pode ser ateia em paz. Ou nem acreditar. Ou, tipo, até pode acreditar, mas não precisa ir na igreja, Sim, né? ou em outra religião, né? Que eles estivessem lá na casa Exato. deles. E é óbvio que isso gerava o quê, gente? Fofoca, né? Aceita fofoca? Mas como a família do James era muito importante, ninguém ousava tratar eles mal, nem nada disso. Até que em 36, quando o Jim estava com 5 anos, chegou a hora dele ir para a escola e a Lynetta tinha que arrumar um emprego. Como o James e a Lynetta tinham zero vocação para ser pais, gente, o James passava o dia inteiro no bar da cidade jogando conversa fora pra não ficar com o filho e a Lynetta ia trabalhar. Mas a regra dela era que o Jim não podia ficar sozinho dentro de casa, então ele era obrigado a ficar perambulando pela rua. Gente, Qual a ideia? quem faz um filho de, 5 anos! 5 anos ficar perambulando pela rua? E foi numa dessas perambulações aí que o Jim conheceu uma senhora chamada Myrtle Kennedy. A Myrtle ficava com pena de ver o Jim, né, andarilho ali com 5 anos, até que um dia ela resolveu chamar ele pra lanchar na casa dela. E aí isso acabou virando uma constância ali, né, na vida deles. Ele acabava passando quase todos os dias na casa da Myrtle, enquanto a mãe estava no trabalho e o pai estava lá no boteco.
Tinha dias que ele nem voltava pra casa, gente, que ele ficava lá na casa da Myrtle, uma temporadinha, dormia lá, a família nem tchuns. Como a Myrtle e o Jim começaram a criar essa conexão meio mãe e filho, né? Ela resolveu apresentar a religião dela pra ele, porque isso era muito importante pra ela. Ela frequentava a Igreja do Nazareno, e pra ela, qualquer pessoa que não se convertesse pra essa igreja estava destinada a ir pro inferno. E ela gostava demais, desculpa rir disso, mas não tem jeito. E ela gostava demais do Jim pra deixar ele ir pro inferno, então ela levava ele na igreja. A Igreja do Nazareno é uma vertente do cristianismo protestante que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1900 e começou a se expandir pelo mundo. Tem até uma igreja em Campinas, em São Paulo, no interior, com mais de 8.000 membros. E por incrível que pareça, o Jim adorava ir para a igreja. As outras crianças pequenas não paravam quietas, mas o Jim prestava atenção em tudo. E em poucas semanas ele já tinha decorado várias passagens da Bíblia. E com o passar dos anos, o Jim começou a ficar curioso para conhecer as outras igrejas da cidade. Então, num domingo ele ia para a igreja com a Myrtle, mas no outro ele estava na igreja metodista, depois ele estava nos Discípulos de Cristo, ou na igreja dos Quáqueres. Só que a Myrtle começou a ficar meio chateada, porque para ela, a igreja do Nazareno era o único caminho certo a seguir. Só que o Jim falava para ela que ele só frequentava as outras para ver o quão erradas elas eram. E a desculpinha dele colou. Então a Myrtle continuava recebendo ele em casa de braços abertos. O interesse dele pelas igrejas foi crescendo tanto que ele até confessou para um amigo que ele queria ser pastor quando crescesse. Só que ele não sabia se podia e ele tinha medo das pessoas rirem dele. Só que o amigo deu a maior força, disse que o Jim tinha que fazer o que deixava ele feliz. Então, o Jim começou a treinar as apresentações dele como se estivesse no culto da igreja. Ele juntava todos os amiguinhos da escola quando ele via algum animal morto e fazia todo mundo ouvir enquanto ele fazia um discurso fúnebre. E aí ficava lá fazendo essa celebração. E ele passava várias tardes no meio do bosque, em pé, em um tronco de árvore, como se fosse um palquinho. Ficava lá falando as passagens da Bíblia que ele tinha decorado. E durante um tempo ele dizia para os amigos que o Todo-Poderoso tinha dado poderes especiais para ele. Um dia, quando pediram para ele provar, o Jim pegou uma toalha, amarrou nas costas como se fosse uma capa de super-herói, subiu em cima do telhado da garagem e disse que ia voar. E ninguém estava acreditando que ele ia ter coragem de pular, Mas ele pulou. E, gente, vocês estão sentados? Ele voou? Ele não estava sentado, porque ele não voou. Gente, ele se esborrachou no chão, ele quebrou o braço. Mas a convicção dele não morreu. Em 41... Eu também fazia isso. Você fazia isso? Você tentava voar? Não! Eu tentava voar, mas eu tentava numa altura menor. Eu ficava subindo, real, na cômoda do... E eu ficava falando assim, agora eu vou voar. E eu ficava batendo as mãozinhas. Só que eu acho que eu não acreditava. E você achava que ainda tinha que ter a asa, né? Eu fazia. Não, eu queria voar das tipo asas. um espírito, sem ter que bater asa. Cansa demais, nossa. Deve cansar, né? Muito, muito aeróbico. Muito aeróbico. O treino de braço nem precisa se você ficar voando. Mas, gente, a convicção do Jim não morreu. A da Mabê morreu, mas o Jim continuou tentando. Em 41, quando o Jim tinha 10 anos, os Estados Unidos entraram oficialmente na Segunda Guerra Mundial, E isso virou a nova obsessão dele. Todos os meninos da escola acabavam brincando de ser soldado, Só que eles brincavam de derrotar os nazistas, Que você pensa assim, estamos nos Estados Unidos. Mas o Jim queria ser o Hitler. Ele juntava os primos pequenos lá e fazia eles serem nazistas que obedeciam às coisas que ele mandava. Um dia, as tias viram o que ele estava fazendo e deram um esporro nele, E acabou com a brincadeira, mas isso não acabou com a fascinação que ele tinha pelo Hitler. Se você ama saber pormenores das investigações, como as técnicas forenses são utilizadas para desvendar a causa da morte, você não pode deixar de ver a nova série do AXN. A gente está falando do programa Perícia Lab, que traz a verdade dos crimes nos detalhes. A série é apresentada pelo ator André Ramiro, que vocês devem conhecer de Tropa de Elite. Ele se reúne com os especialistas forenses Ricardo Salada, que é perito criminal, e a Thelma Rocha, que é fotógrafa pericial. Toda semana, esse elenco traz novas técnicas forenses utilizadas para desvendar crimes reais, com direito aos mais diversos experimentos e até encenações das cenas dos crimes. Os episódios lançam sempre na segunda-feira, às 10h55 da noite.
E para assistir é só assinar Claro TV+, e botar no AXN, que é o canal número 135 ou 635 em HD. E também dá para assistir no site ou no aplicativo da Claro TV+. Não deixem de conferir. Quando o Jim chegou no ensino médio, ele começou a levar a ideia de ser pastor mais a sério. E ele ficou sabendo que as pessoas negras eram tratadas muito mal em Richmond, que era a cidade grande mais próxima de Lynn, onde ele morava. Lembrando, né, gente, que nessa época ainda estava segregação racial nos Estados Unidos. A gente tá falando dos anos 40, finalzinho dos anos 40, então ainda tinha muitas divisões, tinha aquela coisa toda de no ônibus tinha assento para pessoas brancas, assento para as pessoas negras, aquela divisão mesmo em tudo que a gente já sabe. Isso era uma coisa que o Jim estava começando a perceber mais nessa época, então o Jim resolveu acordar cedo todos os sábados de manhã, viajar 27 quilômetros de ônibus até Richmond e começar a pregar no meio da rua. E o discurso dele era sobre como Deus amava todo mundo igualmente e como era errado menosprezar as pessoas, principalmente pela cor da pele. Em 48, com o casamento dos pais do Jim desgastando cada vez mais e as idas frequentes, né, dele para Richmond, a mãe resolveu se divorciar de vez e se mudar lá com o filho. 2 anos depois da mudança, o James morreu por conta da doença respiratória, ali das sequelas da guerra. E, gente, a Lynetta e o Jim nem foram pro enterro do pai lá em Lynn. Eles ficaram lá em Richmond mesmo e foi isso. E na escola nova, o Jim conheceu os membros de um grupo chamado Sociedade da Juventude Cristã. Foi com eles que ele aprendeu o conceito de cada qual segundo sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. E isso, gente, é um princípio marxista, né? Uma ideia comunista. Então, eles estavam na Guerra Fria e essa era uma ideia meio perigosa nessa época. De 47 até 91, os Estados Unidos e a União Soviética viveram um momento de tensão política muito forte, como vocês que estão aí na escola e os que já estudaram, todo mundo lembra. E qualquer ideia parecida com o comunismo soviético dentro dos Estados Unidos era muito mal vista. Então, os membros mantinham as ideias deles em segredo. A gente até falou outro dia aqui que a Marilyn, né, era vista como comunista. Sim. Sei lá, eu lembro também do Charles Chaplin, que teve que fugir porque achava Sim. que ele era comunista. Tudo era esse medo do comunismo. Enfim, com o divórcio e a mudança para Richmond, o Jim e a Lynetta estavam em uma situação financeira complicada, o que significava que ele ia ter que começar a trabalhar. Com 17 anos, ele foi contratado como ajudante no hospital da cidade. E ele tinha que limpar os quartos dos pacientes e ajudar os médicos e enfermeiros a transportar os cadáveres para o necrotério. E o Jim curtia o trabalho. Ele adorava ajudar os pacientes, conversar com eles, consolar as famílias das pessoas que estavam doentes. E esse gosto pelo trabalho fez ele começar a repensar a carreira de pastor e falou: putz, acho que eu quero ser médico. E foi no hospital que ele conheceu uma estudante de enfermagem chamada Marceline Baldwin. A Marceline se encantou pela simpatia do Jim e pelo jeito amoroso que ele tratava os pacientes. Os dois se apaixonaram perdidamente e se casaram 1 ano depois, no dia 12 de junho de 49, quando o Jim tinha 18 anos e a Marceline 22. Mas logo no começo, o casamento já teve aí uns problemas. Por quê? A Marceline vinha de uma família muito religiosa e o Jim confessou que não acreditava no mesmo Deus que ela. Isso foi um choque muito grande para Marceline. Gente, mas assim, esperou casar para contar isso, né? Acho que a gente tem que descobrir umas coisas antes. Mas enfim, eles começaram a brigar por causa disso o tempo todo. Só que naquela época, gente, o divórcio era impensável, né? Então a Marceline resolveu relevar nessa questão aí do marido dela, porque sabia também que ele era uma boa pessoa e o divórcio era impensável. Mas acabou que o Jim começou a se interessar pela igreja metodista, que era a igreja da família da Marceline. No começo de 1952, ele ficou sabendo que os metodistas estavam lutando contra a pobreza e a favor da integração racial, que eram 2 coisas muito importantes para o Jim. E assim, gente, a gente ficou tentando entender aí esse interesse dele sobre esse assunto, né, racial, e também até entender da raça dele, né, se ele é caucasiano, como a maioria das fontes dizem que ele era branco e tal. E, assim,
É complicado, né? É complicado, né? Não é a gente que vai também definir qual que vai ser a raça dele, mas a gente queria entender, né? Por que ele estava interessado nisso, se tinha alguma coisa por trás, se era uma questão de buscar entender a própria natureza, enfim, coisas do tipo. A gente achou até algumas fontes que falam que ele não era caucasiano branco, que ele tinha traços ou ascendências de indígenas nativo-americanos ou até africanas. Então, assim, é complicado a gente falar isso, né? A gente vai deixar a fotinha dele também no site pra vocês olharem, mas acho que também nem cabe a gente ficar aqui, né, falando que se ele era, se ele não era. Mas a maioria das fontes relata que ele era branco, caucasiano e, né, um branco interessado pelas causas raciais. Acho que é isso. Então ele voltou com a ideia lá inicial dele e resolveu que ele ia virar pastor da igreja metodista. E aos 21 anos ele foi contratado como aprendiz de pastor. Só que, como aprendiz, né, gente? Aprendiz não manda em nada. Então ele tinha que pedir permissão para os pastores para fazer qualquer observação durante o culto. Ele não podia pregar sobre as coisas que ele estava afim, né? Então ele começou a procurar um lugar onde ele pudesse ser o líder da situação. E ele começou a estudar sobre curas milagrosas, como expulsar demônios, acabar com cânceres, fazer cego enxergar, esse tipo de coisa. E ele e a Marceline começaram a viajar para cidades pequenas no fim de semana para o Jim realizar os milagres lá de cura dele. E ele começou mais discreto, ouvindo a conversa das pessoas sobre as preocupações delas antes do culto. E depois ele usava isso a favor dele. No palco, ele mencionava que Deus tinha mandado um sinal milagroso sobre alguma das pessoas ali, que é uma pessoa que ele tinha bisbilhotado, e ele comentava sobre o problema que ela estava tendo, como se Deus que tivesse fofocado para ele. E aquilo chamou a atenção das pessoas, elas começaram a contar para todo mundo que tinha um pastor que conversava de verdade com Deus. E quanto mais sucesso o Jim fazia como milagreiro, mais frustrado ele ficava com a igreja metodista, porque ele não tinha nenhuma autonomia lá dentro. Até que em 54, o Jim foi demitido da igreja metodista. Segundo o Jim, foi porque ele estava tentando trazer pessoas negras para a igreja e os pastores não gostaram. Só que, na verdade, ele foi demitido porque os pastores descobriram que o Jim estava enganando as pessoas e desviando o dinheiro da igreja. No fim das contas, foi bom para o Jim porque ele decidiu fundar a própria igreja. Ele deu o nome de Igreja de União Comunitária, porque todos eram bem-vindos. E o foco dele era atrair as pessoas negras e de baixa renda para a igreja dele, porque ele queria ajudar todo mundo a lutar contra a desigualdade. E segundo o Jim, os cultos dele, né, dessa igreja aí, não iam ser iguais aos das outras igrejas, que só falava de Deus e depois todo mundo ia para casa, né, voltava para casa com os mesmos problemas. Ele queria usar aquele momento para ouvir as pessoas e para tentar ajudar a resolver os problemas das pessoas. Por exemplo, um dia, uma senhora negra disse que ele estava brigando com a empresa de energia, porque mesmo ela pagando as contas, eles ficavam cortando a luz dela. Então, o Jim sugeriu escrever uma carta para a empresa, pedindo que eles resolvessem essa situação, e pediu para todos os membros da igreja assinarem. No dia seguinte, ele foi pessoalmente entregar a carta na empresa, e ele conversou com a pessoa responsável pelas contas de luz. Na semana seguinte, ele pediu para a senhora contar o que tinha acontecido, e ela falou que o problema tinha sido resolvido graças ao Jim. Então a notícia de que o Jim estava ajudando as pessoas começou a se espalhar pela cidade, e mais pessoas começaram a frequentar a igreja pedindo ajuda. Com toda essa popularidade, o espaço da igreja começou a ficar pequeno para a quantidade de gente que aparecia todo domingo. O Jim começou a procurar por um lugar maior, mas as doações das pessoas da igreja não estavam sendo o suficiente. Então ele começou a viajar de novo para fazer milagre. Que não era milagre, porra nenhuma. Que não era milagre, mas ele estava tentando. Aí um dia um casal chegou com um filhinho bebê dizendo que eles tinham ido ao médico e descoberto que o bebê tinha uma doença grave no coração. Aí durante o culto o Jim pegou e falou, pá, declarou lá, curei o bebê, tá curado, tá show. Aí na outra semana o casal levou o menino no médico e o médico disse que o bebê estava saudável. Só que não foi o mesmo médico que tinha diagnosticado o bebê da primeira vez. Mas assim, né, sei lá, pode ser que o primeiro médico tenha errado, pode ser que o segundo médico tenha errado, sei lá. Ninguém cogitou isso e o casal começou a contar pra todo mundo que foi o Jim que curou o filho deles ali, papum. E o próximo plano do Jim era falar para as pessoas que ele conseguia extrair tumores. Ele organizava um teatro lá com 2 amigos dele, em que um era a pessoa doente e o outro era um ajudante ali do Jim. E o ajudante levava o doente para o banheiro
E aí ele supostamente vomitava o tumor lá no banheiro, depois eles voltavam pro salão pra mostrar pra todo mundo. E aí o Jim mostrava um negócio todo ensanguentado com um cheiro horrível, enrolado em um pano branco, e dizia que aquilo era o tumor que a pessoa tinha acabado de se livrar. Na real, gente, era um intestino de frango. Era um intestino de frango podre. Falei fango até, de tanta raiva que eu tô. Que eles guardavam no banheirinho lá, pra fingir que era milagre. Gente, a cara de pau, sério. Ai, que ódio. Dá E muita assim, raiva. até hoje tem gente fazendo isso, hein, gente? Não, o próprio João de Deus, né? Com aquela palhaçada de milagre que eles faziam. Mas a popularidade do Jim cresceu tanto com esses milagres que ele conseguiu dinheiro para comprar um lugar novo e maior para os cultos. O prédio que ele comprou tinha a palavra templo entalhada em pedra na entrada, porque antes era uma sinagoga. Então, com essa mudança, veio também a mudança de nome. Deixou de ser União Comunitária e passou a se chamar Templo Popular, para aproveitar a pedra lá que estava pronta, não ter que apagar. Agora que as pessoas já estavam confiando no Jim, ele resolveu parar um pouco de viajar para fazer esses grandes milagres e procurar outro jeito de arrecadar dinheiro para a igreja. A Marceline, então, a esposa dele, né, teve a ideia de transformar a casa dos dois num abrigo para idosos, porque assim eles iam receber dinheiro do governo e gerar emprego para os fiéis da igreja. Com o dinheiro do abrigo, eles também abriram um restaurante popular para qualquer um que não tivesse condição de pagar para comer. E eles atendiam cerca de 2.800 pessoas por semana. O Templo Popular começou a ser uma referência na cidade de Indianápolis, onde eles ajudavam todo mundo que precisava. Nessa época, o Jim ficou sabendo que tinha uma outra pessoa fazendo algo parecido com ele, mas em proporções muito maiores. Era um homem negro chamado George Baker, mas ele era conhecido como o Pai Divino. E ele dizia que o paraíso estava só na Terra mesmo, e que essa coisa de ir para o céu era história para fazer as pessoas negras aceitarem sofrer na vida, né, esperando coisa melhor depois. Assim como o Jim, ele fazia milagres de cura, mas ele se apresentava como Deus na Terra. E a igreja dele tinha uma fazenda chamada Terra Prometida, onde os fiéis moravam e eles plantavam a própria comida e trabalhavam todos juntos para ter uma vida autossuficiente. As coisas ficaram complicadas para o Pai Divino quando a esposa dele ficou doente e faleceu em 43. As pessoas começaram a desconfiar do poder dele, né, gente? Porque, não era Pai Divino, não era Deus na Terra, então como é que não conseguiu salvar a própria esposa? Só que veio uma solução para esse problema dele 3 anos depois, quando o Pai Divino se casou de novo com uma mulher mais jovem, explicando que o quê, gente? O espírito da primeira mulher lá decidiu trocar de corpo. Gente, desculpa, eu não aguento isso. Sério. Decidiu trocar de corpo por um corpo mais novo. Você demorou Eu quero 3 isso. anos pra criar essa história? É. Isso que é mais Podia ter chocante. achado mais rápido, né, um corpo. Mas é que tem que escolher bem o corpo que você quer, né, trocar. Ai, Demora um gente. pouco. Gente, eu quero isso. Depois que você morrer, ir pra um outro espírito, pra um outro corpo? Não, ficar trocando de corpo. A cada 10 anos você troca por um mais novo. Aí você nunca envelhece. É, mas, não sei. Aí não precisa fazer botox, sabe? Dói botox, essas coisas. Caro. Mas tem uns corpos novos que vem pior, são de né? problema, é. Vem que nem o meu com o joelho cagado, né? Que vem contra uma laça. É melhor aceitar o que temos mesmo. Tá bom. Bom, A não ser que seja o seu corpo 10 anos antes. ia ser top, hein? Aí ia ser show. Que aí era só entrar, puf, né? Não precisa fazer nada. Gente, desculpa essa divagação, mas é que vocês devem estar pensando também aí que eu sei, tá? Se você queria outro corpo ou de 10 anos antes. Vamos lá, então. No começo dos anos 50, o Pai Divino e a esposa nova, com o corpo novo da alma da velha, Antiga. estavam morando em uma mansão na Filadélfia, que tinha mais de 30 hectares e tinha até quadra de tênis. Quem não quer? E aí, em 57, o Jim entrou em contato com o Pai Divino, dizendo que queria muito conhecê-lo. Como o Templo Popular estava ficando conhecido aí pelo país, o Pai Divino concordou em encontrar o Jim, porque estava admirando o trabalho que ele estava fazendo e tal. E eles fizeram essa reunião, e eles ficaram muito próximos, e começaram a manter esse contato aí. As pessoas mais próximas do Jim começaram a perceber que ele não só queria imitar o jeito que o Pai Divino administrava a igreja dele, mas ele também queria herdar os fiéis dele quando ele morresse. Só que, Mabê, tem um pequeno problema. O problema é que o Pai Divino era o quê? Imortal. Olha. É que nem... Lembra aquela outra história que a gente falou aqui daquela outra seita? Sim. Do pessoal das moças dos cabelos, né, que amarrava. Tem bastante gente imortal, né, por aí. Pois é, menina. E aí, Pai Divino era imortal. Só que quando ele morresse, o que o Jim podia falar?
O espírito dele queria um corpo mais novo. E olha quem tá aqui esperando um corpinho, melhor, esperando um espírito baixar. É. Era o Jim ali esperando. E Então o é isso. espírito herda também a casa, no caso. Os fiéis, a casa, É. a quadra de tênis. Aí é bom, Aí seria top. a quadra de tênis. O problema é quando herda a dívida, né? É. Bom, então beleza. Quando rolasse isso, ele ia falar isso. Aí as coisas estavam indo super bem, né, pro Jimmy e pra Marceline. E aí eles falaram, pô, vamos aumentar a família então. Então eles adotaram uma menina indígena de 11 anos chamada Agnes. E depois eles adotaram 2 crianças coreanas em um orfanato lá na Califórnia. Uma menina de 4 anos, que eles deram o nome de Stephanie. E um menino de 2, que eles chamaram de Liu. Só que menos de um ano depois, a Stephanie estava voltando para casa de um evento do templo no carro de outros membros. E o carro foi atingido por um motorista bêbado. E, infelizmente, ela morreu na hora. Os cemitérios de Indianápolis se recusaram a enterrar o corpo da Stephanie, porque ela era coreana. Gente, olha que absurdo. E aí, só uma funerária aceitou fazer o enterro. Só que ela seria enterrada no setor negro do cemitério. Sem comentários. Depois do enterro, a Marceline contou pro Jim sobre um sonho estranho que ela tinha tido na noite do acidente. Antes de saber, né, do acidente, a Marceline tinha sonhado que a Stephanie tinha chegado em casa dizendo que alguém chamado Oboke precisava de um papai e uma mamãe. E a Marceline não entendeu nada na hora. Mas quando eles entraram em contato com o orfanato de onde a Stephanie tinha sido adotada, eles descobriram que ela tinha uma irmã chamada Oboke. E aí o Jim e a Marceline acharam que era um sinal e decidiram adotar a menina também e mudar o nome dela para Suzanne. Nessa mesma época, a Marceline descobriu que estava grávida e ela deu à luz a um menino que eles chamaram de Stefan, em homenagem a Stephanie. E em 61, eles adotaram um bebê negro que eles deram o nome de James Warren Jones Jr. A Marceline disse que a ideia é que eles tivessem uma família arco-íris, com filhos de várias etnias diferentes para mostrar que eles acreditavam na igualdade de todos. Mas enquanto o pai divino não morria, o Jim precisava de alguma coisa para fortalecer o templo popular. Então o Jim resolveu filiar o templo à Igreja dos Discípulos de Cristo, porque isso ia dar mais credibilidade, além de que isenção fiscal. O pedido de filiação foi aceito, mas o único problema era que o Jim precisava de um diploma de ensino superior para ser pastor. Então, aos 26 anos, ele entrou para a faculdade e não parou os outros projetos, né? O próximo objetivo, depois do abrigo de idosos e do restaurante popular, era ajudar na integração racial da cidade. Então o Jim começou a ver que muitas lojas e restaurantes não aceitavam clientes negros ou tratavam as pessoas mal e tal. Então, sempre que ele via isso, ele ia até o gerente e dizia que se ele não servisse o cliente negro do mesmo jeito que ele servia os brancos, ele ia chamar todo mundo da igreja dele para fazer um protesto ali na frente da loja, e isso ia ser péssimo para a reputação deles. E de pouco em pouco, mais e mais lojas e restaurantes começaram a fazer o que o Jim queria. E, como recompensa, o templo fez panfletos com todos os estabelecimentos que estavam ajudando na integração racial e fazer propaganda deles pela cidade. A dedicação do Jim era tão grande que em 61 ele foi parar no hospital com uma dor abdominal horrorosa. Só que ele falou que ele só ia ser atendido se os pacientes negros fossem transferidos para a ala dos pacientes brancos. E é claro que o hospital não ia deixar um homem branco morrer e depois levar um processo. Então eles fizeram o que ele estava pedindo. O Jim tinha uma úlcera hemorrágica, mas ficou tudo bem com ele depois que foi recebido o tratamento. Só que mesmo com tudo dando certo, o Jim começou a ficar paranoico, achando que todos os membros do templo iam abandonar a igreja. E sempre que ele sentia que alguém estava faltando demais no domingo, ou não participava de todas as atividades, ele ficava no pé da pessoa até ela voltar. Ele mandava carta dizendo que Deus tinha colocado ela no caminho do templo e ia ser um erro terrível e contra a vontade de Deus. Basicamente, ele mandava carta ameaçando os fiéis, né? É isso que ele estava fazendo. O Jim pedia para os membros mais fiéis ficarem de olho nos outros e contassem se vissem eles fazendo alguma coisa que ia contra as regras do templo. E, gente, ele chegou a fingir que os membros do templo estavam correndo perigo, porque os inimigos que eram contra a integração racial estavam tentando matá-los. Então era mais seguro se todo mundo ficasse junto. Um dia, o Jim chamou a polícia, falando que alguém tinha tentado atirar nele, dentro da casa dele, e que ele só estava vivo porque Deus protegeu ele. E, gente, quando a polícia chegou lá, tinha realmente um buraco de bala na parede da casa. Só que parecia que o tiro tinha sido dado de dentro para fora da casa, e não o contrário. Estranho.
Até que no final de 61 ele começou a falar para os membros sobre uma visão profética horrível que ele teve. A Guerra Fria ainda não tinha acabado e o presidente John Kennedy, que recentemente esteve aqui no nosso podcast também, né, no episódio da Marilyn, ele tinha alertado a população sobre a possibilidade de um ataque nuclear nos Estados Unidos. E o Jim disse que teve uma visão sobre o ataque, dizendo que ia acontecer no dia 16, às 3h09. Mas ele não sabia de que mês, não sabia se era 3h09 da manhã, da tarde, mas enfim, super específico. Fiquem de olho aí nesse ataque, pessoal. Enfim, eles tinham que transferir o templo para outro lugar. A revista Esquire publicou um artigo chamado 9 Lugares do Mundo para Escapar. E era uma lista de cidades e regiões onde as pessoas teriam mais chances de sobrevivência no caso de uma guerra nuclear. Entre as cidades estava Eureka, na Califórnia, Cork, na Irlanda, Guadalajara, no México, Vale Central, no Chile, Mendoza, na Argentina, Antananarivo, em Madagascar, Melbourne, na Austrália, Christchurch, na Nova Zelândia e no Brasil, gente. Aqui em Belo Horizonte. Gente, Uai. fiquei tão chocada com isso. Uai, Belo Horizonte. E vocês adivinham pra onde ele resolveu ir? Vocês estão sentadas? Ele veio pra cá, gente. Ele veio pro Brasil. Ele foi comer pão de queijo em Belo Horizonte. O plano era que o Jim e a Marceline, a esposa, né, iriam na frente pra organizar tudo lá em Belo Horizonte. E quando tivesse tudo pronto, os membros podiam... Desculpa, eu não vou aguentar ficar falando. Os restos dos membros podiam ir. Já parei, desculpa. Só que quando ele chegou aqui... Gente, Belo Horizonte não é América, né? Pra começar, ele não falava português. Muito menos mineirês. Exatamente. E a sorte foi que ele conheceu um outro cara dos Estados Unidos que também estava lá em Belo Horizonte com uma igreja. Então esse cara servia de intérprete para o Jim. Só que tinha vários outros missionários, né, ao mesmo tempo. E sem dinheiro para fazer doações para os mais necessitados, o Jim não tinha como se destacar. E sem o Jim lá na sede nos Estados Unidos, né, em Indianápolis, os membros estavam começando a vazar, o que significava menos doações e menos dinheiro para mandar para o Brasil. O Jim começou a achar que, de repente, o problema era a cidade, porque Belo Horizonte ainda não era uma cidade tão grande na época, e ele queria um lugar com mais oportunidades. Então, ele se mudou para o Rio de Janeiro. Ele arranjou emprego numa escola bilíngue dando aula de inglês. E aí, com o salário de professor, ele começou a fazer alguns projetos comunitários, mas não era o suficiente ainda. Até que ele recebeu uma proposta inusitada. A esposa de um diplomata disse que ia doar $5.000 para um orfanato se o Jim dormisse com ela. Gente, Tranquilo. é proposta indecente, né? Lembra do filme? O Jim pensou muito sobre esse assunto. Pensou, hein? Conversou com a Marceline e decidiu que não aceitar seria egoísmo, porque o dinheiro ia para as crianças. Então, né, enfim, o Jim foi lá, fez o que tinha que fazer e o orfanato recebeu o dinheiro. Ele disse que um fim louvável justificava qualquer meio escuso. E o problema é que as esposas de diplomatas não estavam ali fazendo fila para dormir com ele, né, para dar dinheiro. Então, assim, as coisas começaram a ficar apertadas de novo. E lá em Indianápolis, os membros, né, começando a vazar cada vez mais, porque o homem fugiu, sumiu. Então o Jim aceitou que o único jeito de consertar ia ser voltando. Depois de 2 anos no Brasil, o Jim fez as malas e voltou para os Estados Unidos. Então, o Jim Jones voltou para os Estados Unidos, mas ainda estava bem focado naquela visão do ataque nuclear e ainda queria se mudar de Indianápolis. E uma outra cidade daquela lista lá que a gente falou, para vazar, ficava na Califórnia. Então, o Jim resolveu ir lá dar uma checadinha, né? Quando ele chegou lá, ele conheceu o grupo da Igreja de Cristo da Regra Áurea, que o chamou para visitar a comunidade em que eles moravam. Eles tinham uma estrutura muito parecida com a do Pai Divino lá, onde os membros moravam juntos em uma fazenda e tinham uma vida autossustentável. Então, quando ele chegou, ele achou o espaço incrível e resolveu fazer uma proposta para os membros da igreja. O Jim percebeu que a maioria das pessoas da fazenda eram mais velhas e o templo dele, né, tinha muitos fiéis novos. Então, ele sugeriu levar os membros do templo para ajudar os velhinhos lá da Regra Áurea. E, em troca, eles podiam praticar a religião de maneira independente na fazenda. As lideranças da Regra Áurea concordaram e falaram que se tudo desse certo no futuro, eles podiam até unificar os 2 grupos. O Jim amou, achou a ideia ótima, só não disse para eles que a intenção dele era unificar os 2 grupos pro lado dele, né? Sob liderança dele.
Ele então contou para os membros que aquela visão que ele teve tinha ficado mais clara. E o ataque nuclear agora ele sabia o mês. Era em julho de 67. Por isso eles precisavam se mudar logo para estar preparado para esse ataque aí quando Amiga, chegasse. eu também tive uma visão aqui agora, Do quê? que eu queria dividir com você. Ai, lá vem. Que se as pessoas quiserem apoiar a gente, tem o link, né, pra apoiar a gente. Porque Se você não apoiar, vai acontecer um ataque nuclear só na sua casa. Só na sua Coitado, casa, só no seu brincadeira, computador. Vai Vai explodir ser. o seu- Não, na verdade vai ser um ataque hacker. Não, gente, pelo amor de Deus, depois vão falar que a Que gente a gente tá ameaçando. ameaçando as pessoas. Não. Como que fala? Coagindo. Coagindo, é verdade. É brincadeirinha. Não, gente, só se vocês quiserem, assim, longe fundo de do mim coração querer de vocês. ameaçar. Mas, assim, só queria contar que tem essa opção aí pra apoiar a gente. E vocês recebem um episódio extra. Tem episódio extra, tem sorteios, Tem gravação como- ao vivo. gravação, dá pra assistir essa grande confusão que é a gente gravando. Exatamente. Que mais? Tem sorteio de Tem livro, sorteio de de livro camiseta, autografado. do Modus também, e outros, se você não quiser, por acaso. Exatamente. O do Modus tem outros livros também, opções. Exato. E se você não assinar, nada acontece, tá tudo bem. Tudo bem, Pode você vai ficar continuar ouvindo. É só você entrar em orelo.cc/modusoperandi/apoios ou no link que tá na descrição do episódio, no nosso site modusoperandipodcast.com também tem lá o linkinho da Aurelo. E aí lá você pode apoiar com a quantia que você quiser e ter acesso às coisas que você quiser, né? Cada quantia tem acesso a um tanto de coisas. Então, fiquem à vontade, não estamos coagindo ninguém, ok, Mabê? Ok. Por favor. Então tá. Então a galera tinha que vazar, né? Rápido, antes que acontecesse o ataque em julho de 67. Então, no meio de 65, 90 membros do templo se mudaram de Indianápolis para Califórnia. E eles levaram $100 mil pro Jim começar a organizar as coisas na Califórnia. Mas todo mundo tinha que contribuir. Os membros tiveram que doar todo o dinheiro que eles tinham pro templo. E o Jim foi trabalhar como professor de história numa escola local. E a Marceline conseguiu uma vaga num hospital. E assim, parece que tudo tá rolando, que vai dar certo e tal, mas os membros do templo começaram a ser excluídos da sociedade na Califórnia. Por quê? Porque as pessoas da Igreja de Cristo, da Regra Áurea, viviam normalmente na cidade, porque eles eram brancos, então eles ficavam lá na fazenda, tava tudo bem, tava todo mundo ok. Só que os membros do templo eram majoritariamente negros, e os cidadãos da Califórnia, e no resto dos Estados Unidos, né, gente, eram extremamente racistas. A gente comentou aqui que era a época da segregação racial, essa época aí dos anos 60 era um assunto muito discutido. Você tem Martin Luther King, você tem aquela galera toda tentando colocar um fim nessa merda de segregação racial. Então, mas era o que estava rolando na época. Então as pessoas eram muito racistas, os lugares eram muito racistas, não tinha essa abertura assim para as pessoas negras, né, em qualquer lugar assim, trabalho e tudo mais. E eles começaram a sofrer muito esse racismo lá. As crianças e adolescentes eram isolados na escola. Ninguém era convidado para festa de aniversário, para brincar com outras crianças. Era horrível. E os pais, né, eram maltratados nas lojas, nos restaurantes que frequentavam. Então era uma situação horrorosa. Mas o Jim cobrava que todos os membros tivessem um comportamento exemplar e pacífico, porque tudo que eles faziam iam refletir na imagem do templo. E o Jim começou a ficar preocupado com a possibilidade deles quererem ir embora de lá, porque, né, não tava legal pra eles. E pelo menos em Indianápolis, ele tinha conseguido mudar um pouco o comportamento das pessoas. Então ele lembrava o tempo todo do suposto ataque nuclear, né, e dizia que a Califórnia tinha várias cavernas que poderiam servir de refúgio durante uma bomba atômica, coisa que Indianápolis não tinha. Só que o Jim tinha profetizado que o ataque ia acontecer em julho de 67. E se nada acontecesse, os membros iam acabar perdendo a fé nele. Então, ele começou a deixar de lado essa ideia do ataque aí e começou a focar nos problemas sociais da Califórnia e como o templo estava lá para fazer da cidade um lugar melhor. Só que ele estava tendo dificuldade em conseguir novos membros. A maioria desses membros antigos eram pessoas negras e o Jim os atraiu com a proposta de uma vida igualitária para todos. Só que na Califórnia a maioria das pessoas era branca e por mais que os membros brancos fossem solidários com o que os negros estavam vivendo, eles nunca iam saber o que é sofrer racismo. Então ele precisava chamar a atenção dessas pessoas de alguma forma, porque as pessoas negras ele falava, não, eu vou aqui lutar pela sua igualdade, nananã. E os brancos ele tinha que criar alguma coisa para, entendeu? Para convencer as pessoas. Então ele decidiu o quê? Vou fazer profecias.
Vou fazer sonhos de dragão, pra quem tá assistindo House of the Dragon aí. Ele fazia assim, sempre que alguém novo aparecia no templo, ele dizia que tinha profetizado que aquela pessoa ia sofrer um acidente de carro, ter um câncer, ser assassinado de alguma maneira na semana seguinte. Mas, como ela tinha ido lá no templo, não ia mais acontecer isso. Gente, que sorte da pessoa. Que sorte. Aí passava a semana, ninguém morria, né? A pessoa ficava meio na dúvida, falava assim, nossa, será que era verdade? Porque não tinha como comprovar, né, a profecia. Mas, na dúvida, muitas pessoas continuaram indo para o templo no fim de semana, com essa promessa de que se você continuar indo, na semana seguinte você não vai morrer. Gente, né, nada de mal vai acontecer com você. Até que em 68, o Templo Popular e a Igreja de Cristo da Regra Áurea acabaram com a parceria. E foi num estilo bem Romeu e Julieta. Por quê? Uma menina da Igreja de Cristo da Regra Áurea se apaixonou por um menino do templo e eles decidiram que queriam se casar. O problema era que o casal ia ser obrigado a escolher uma das religiões para seguir. E daí a Igreja de Cristo da Regra Áurea achou que o casamento era um complô do templo para tentar roubar fiéis. E a briga foi tão feia que o templo foi expulso da fazenda da igreja e eles perderam lugar para fazer cultos. E os jovens acabaram se casando mesmo assim e decidiram seguir o templo. E alguns outros membros da igreja fizeram o mesmo. Então, no fim, eles realmente roubaram fiéis. O final da parceria deixou o Jim muito abalado, porque parecia que ele ia ter que começar tudo de novo. Só que ele não podia se mudar, porque significava que ele tinha falhado de novo e ele não queria admitir que estava errado. Então, ele precisava de mais membros para conseguir mais dinheiro e alugar um novo lugar para o templo. O Jim começou a procurar pelos arredores da Califórnia cidades que ele poderia fazer sermões e fazer aquelas curas milagrosas para arrecadar fundos. Até que no dia 4 de abril de 68, o Martin Luther King Jr. foi assassinado no Tennessee. E ele era um dos principais líderes do movimento dos direitos civis dos negros, né, nos Estados Unidos. E ele foi assassinado por um homem branco dentro de um quarto de hotel. O Jim descobriu que a Igreja Batista Macedônia, que era uma das principais igrejas de pessoas negras em São Francisco, iria fazer uma homenagem para o Martin Luther King, e ele decidiu levar os membros do templo. Chegando lá, os pastores da igreja convidaram o Jim para fazer um discurso, porque as ideias dele eram muito parecidas com a do Sr. King. O Jim disse que todos eles deviam seguir o exemplo do Martin Luther King, honrar o legado dele, continuar o que ele tinha começado. E os membros da igreja ficaram muito impressionados de ver um homem considerado branco tão determinado em ajudar o movimento dos direitos civis das pessoas negras. E aí, no final da homenagem, o Jim convidou os membros da Igreja Batista Macedônia para visitar o templo, né, o dele, quando eles conseguissem um lugar novo para os cultos. E é assim que o templo se organizou para um novo lugar, foi isso que rolou. Durante toda a visita, os membros do templo contaram para os fiéis da igreja lá sobre os problemas que o Jim tinha ajudado eles a resolver, como ele acolheu várias pessoas que não tinham onde morar, que ele ajudou adolescentes a se curar do vício em drogas. Além disso, eles contaram de todos os tumores extraídos, pessoas ressuscitadas, pessoas à beira da morte que foram salvas pelo Jim. E muitos membros dessa igreja ficaram tão impressionados com o que ele estava fazendo que decidiram se mudar de São Francisco, se mudar da cidade e se juntar ao templo. Aqueles que escolheram se mudar receberam ajuda para conseguir empregos e um lugar para morar. Mas é claro que eles tinham que fazer o quê? Doar parte dos seus salários. Então, no final de 69, cerca de 500 pessoas frequentavam o Templo Popular. E nesse mesmo ano, o Jim e a Marceline já estavam casados há 20 anos. Nessa época ele estava com 39 e ela com 42. A Marceline gostava muito de ajudar o Jim com a administração do templo, mas ela começou a sofrer de dores crônicas na coluna depois do parto do Stefan. Ela contou para a mãe que depois disso, ela e o Jim não tinham mais conseguido viver direito como marido e mulher. Só que por mais que a relação dela com o Jim tivesse meio balançada, a Marceline estava mais focada nos filhos. A Agnes estava com 26 anos, a Suzanne com 17, o Leo tinha 13, o Stefan tinha 10 e o Jimmy tinha 9. A Agnes e a Suzanne, que eram as únicas meninas e as mais velhas, tinham um relacionamento meio complicado com os pais. Elas não queriam se envolver muito com o templo, iam cada vez menos nos eventos. Os meninos, além de serem pequenos, não terem muita escolha, eles idolatravam o Jim.
Enquanto a Marceline decidiu focar nos filhos, o Jim resolveu focar em arranjar uma amante. E foi assim que ele conheceu uma mulher de 24 anos chamada Carolyn Layton, que tinha entrado para o templo junto com o marido Larry. Tanto a Carolyn quanto o Larry eram membros muito dedicados, e eles faziam de tudo pela causa do Jim. Então o Jim pediu para um dos membros que ele mais confiava falar para Carolyn que a Marceline estava incapacitada física e mentalmente. E que o Jim tinha um coração bom para interná-la, mas que ele precisava de um apoio emocional e de um jeito para extravasar suas necessidades carnais, digamos. E o Jim precisava daquilo, gente. Era para manter o poder espiritual dele, hein? Acreditem nisso. Então, a Marceline, a Carolyn e até o Larry concordaram com o caso. Mas depois que ela começou a se relacionar com o Jim, a Carolyn e o Larry acabaram se separando. Mas os outros membros do templo não podiam saber de nada, porque eles gostavam muito da Marceline, e isso podia diminuir a popularidade do Jim. Mesmo sendo para os poderes espirituais dele, ele não podia contar. Que coisa. Enfim, com esses problemas pessoais e espirituais resolvidos, o Jim focou em fortalecer o templo. Em 70, ele conheceu um advogado chamado Tim Stowen, que passou a trabalhar para o templo como voluntário. E com todo aquele dinheiro, compras de imóveis e mudanças de estado, o Jim precisava de alguém que entendesse de leis, né? Para não ir preso, não pagar imposto, né? Como que eu posso cobrar os membros? Então, o advogado Tim chegou para isso aí. O templo exigia que os membros dessem, no mínimo, 10% do salário por mês, mas eram incentivados a dar 20%. Além disso, aqueles que tinham imóveis eram incentivados a passar a escritura para o nome do templo. Gente, eu quero morrer com isso. Aí, o Tim, um grande advogado, criou um documento para os membros assinarem que dizia que eles doaram e continuariam doando dinheiro para o templo de livre e espontânea vontade e que tudo que eles tinham doado pertencia ao templo e não podia ser reivindicado pelos herdeiros. Outro jeito muito criativo de ganhar dinheiro era a venda de fotos de quem? Do Jim Jones, por $5. Ele continuava viajando para fazer milagres nas cidades vizinhas e ganhar mais membros, e era nesses eventos que ele fazia essas vendas. As fotos eram abençoadas e prometiam proteger as pessoas de agressões, incêndios ou câncer. Como que uma foto vai te proteger de incêndio? Não, e é muito específico, agressões, incêndios ou... Não, Até porque bati no câncer microfone. tranquilo, né? Agressões... É que Enfim, o incêndios eu achei muito específico é muito pra específico. foto proteger, né? Só que assim, tem essa questão também. A foto, ela não protege para os três de uma vez. Tem a foto do incêndio, a foto que protege o câncer e a foto que É protege... a mesma foto, mas tem que ter 3. Não, mas tem que ter 3, porque cada uma tá abençoando por uma coisa diferente. Só. Ela funciona pros 3, mas você tem que ter 3. Você Bacana. tem que ter 3. Então, você tinha que comprar logo 3 fotos. Então, essa venda das fotos gerava em torno de $3.000 por evento. Só que o Jim usava uma parte desse dinheiro para ajudar os membros do templo. Ele criou um programa para mandar adolescentes para a faculdade e ele pagava a mensalidade, os livros e até um lugar para eles morarem. O templo começou a comprar casas, transformar em repúblicas para os estudantes. O Jim também pagava o seguro dos carros dos membros, desde que eles sempre estivessem disponíveis para ser usados quando ele precisasse. Então, assim, era de todo mundo, mas também era do Jim, né? É óbvio. E o Jim ajudava os membros a conseguir empregos e dava as roupas que eles precisavam para trabalhar, porque a imagem deles impactava o templo todo. E todo mundo era tão grato ao Jim que eles estavam dispostos a fazer tudo o que ele pedia. Além de trabalhar para dar uma porcentagem para o templo, eles tinham que participar de todas as causas sociais organizadas pelo Jim. E sempre que eles participavam, o Jim elogiava. Esse elogio era como se fosse, assim, a melhor coisa do mundo, sabe? E cada vez que eles eram elogiados, mais eles queriam trabalhar e começar a competir. Quem trabalhava mais, quem dormia menos, quem fazia o Jim mais feliz. Com as coisas se estabilizando, o Jim resolveu voltar para um plano antigo. Ele percebeu que o Pai Divino, lembra do Pai Divino, aquele cara que ele estava querendo substituir, falar que o espírito enfiou nele, nananã? O Pai Divino parou de aparecer na mídia, menina. Sumiu. Então, a Missão de Paz, que era o nome da igreja do Pai Divino, emitiu um comunicado dizendo que, apesar dele não ter morrido, ele tinha decidido... Desculpa, gente. Ele tinha decidido renunciar do corpo que ele tinha.
e ele ia voltar em forma humana aí em breve. Aí o Jim falou, é o quê? Ele vai voltar dentro de mim, esse cara. E ele falou, agora é minha chance. E, cara, o próprio pai divino tinha falado já que a ex-esposa dele tinha entrado no corpo da nova esposa, então, assim, não ia ser muito difícil convencer os discípulos do pai divino, né? Só que o problema é que a esposa dele, do pai divino, que estava no controle da igreja, que se chamava o quê? Mãe Divina. Então o Jim se convidou para visitar a missão de paz e a Mãe Divina o recebeu de braços abertos. Eles tiveram um jantar ótimo com os membros do templo e da missão de paz. Só que no dia seguinte, o Jim fez um discurso dizendo do nada... Gente, imagina você é a Mãe Divina. Está lá, de boa, no dia seguinte, todo mundo de boa. Aí um cara X, que acabou de chegar, faz um discurso, né? E no discurso ele fala que o espírito do Pai Divino entrou no corpo dele. E ele era o novo líder da missão de paz. Sabe como que chama isso? Golpe. Golpe. A Mãe E Divina... a gente entende disso, né? Pois é. A Mãe Divina ficou muito ofendida, porque ela tinha recebido o cara lá, de boa, com educação. Achou que era um café, era um golpe. Era um golpe. Imagina, gente. Você vai lá em casa, você chega lá em casa e fala, agora todos os Então, seus todos os seus cachorros e gatos agora são meus. Ah, eu quero dar esse golpe. Sai fora. Gente, ela ficou pistola, né? O cara foi lá roubar os membros da igreja dela. Nada a ver. E aí o Jim e os membros do templo foram expulsos da missão de paz, mas acabaram levando algumas pessoas junto com eles, porque essas pessoas aí acreditaram na reencarnação do Pai Divino. E, enfim, só um spoiler aqui pra vocês, a Mãe Divina continuou liderando a missão de paz até sua morte aos 91 anos de idade em 2017. Bom, com o fracasso do plano, o Jim começou a se sentir ainda mais pressionado para agradar os seguidores. Os membros mais novos que foram com ele, de Indianápolis, o seguiam por conta das ideias sociais ou pelos milagres. E os mais velhos eram mais apegados à Bíblia. E os membros que vieram de outras igrejas queriam algo parecido com o que tinham antes. Então, o Jim tinha que dar um pouco de cada coisa para deixar todo mundo feliz. E no início de 71, ele começou a tomar remédios para aliviar o estresse psicológico e físico. Só que ele tomava tudo na hora que ele queria, o que causava ainda mais problemas, né, de saúde física. E a saúde mental dele, gente, assim, estava indo pelo ralo. Ele começou a usar óculos escuros o tempo todo para esconder os olhos vermelhos, e ele usou a desculpa de que os seus poderes estavam tão fortes que começaram a sair pelos olhos. Gente, ele é um E quem X-Men. olhasse podia ser queimado. Ele é o próprio X-Men. É o próprio X-Men. Esqueci o nome dele, o Cíclope? Ah, eu não entendo. Peraí, deixa eu ver. Procura que é importante. É importante. Tem um isso. X-Men que queima? É igualzinho isso. É o Cíclope, não é? Peraí. Cíclope X-Men. Quando que ele foi inventado? Será que ele inventou o Cíclope antes do Cíclope existir? O Cíclope apareceu em 63. Ah, não, então Já tá, existia, ele já existe. copiou o Cíclope. Será que ele... Ele falou, mano, eu copiou- sou um X-Men. Ah, eu sou um X-Men. Sou um X-Men. Eu vou fazer isso. Ai, Jesus. Enfim, então ele tava usando óculos escuros porque quem olhasse pra ele podia ser queimado, porque tava vazando ali pelos olhos. cuspi. Bom, uma das mudanças de comportamento dele foi essa paranoia aí muito grande. Ele começou a pedir para os membros denunciar os outros membros que estivessem fazendo algo que fosse contra as ideias do templo, como beber, usar drogas e até ir ao cinema. Quer dizer, qualquer coisa assim, né? Só que, ironicamente, gente, o Jim fazia todas essas coisas. Mas parece que ninguém tava lá, né? Como é que é aquele, né? Who's watch the Watchmen? Quem está olhando o Quem X-Men? está olhando o que o Jim tá fazendo? Bom, quando algum membro estava fazendo alguma coisa errada, o Jim falava para eles nunca procurarem a polícia, mesmo que fosse crime. Todas as punições eram decididas pelo próprio Jim. Ele era a polícia e o juiz. E ele dizia para os membros que era melhor eles serem espancados, que era uma punição severa, mais justa, do que cair nas mãos perversas da polícia. Gente, que absurdo. Aconselhado pelo Tim, o advogado, o Jim falou para os pais da criança do templo que eles tinham que assinar documentos dizendo que eles davam autorização para as crianças apanharem caso fizessem algo errado. Em um dos casos de punição, um homem chamado Peter Waterspoon admitiu que era pedófilo e mesmo assim ele foi aceito pelo templo. E desde o começo, Jim disse que abuso de crianças não seria tolerado. Mas o Peter não se conteve, não é mesmo? Porque ele era um pedófilo, caceta.
Um menino de 10 anos contou que o Peter tinha abusado sexualmente dele alguns meses depois dele ter entrado pro templo. E a solução mais óbvia, o que você faz? Você chama a polícia, né? Exatamente, cometeu um crime contra uma criança. Mas não, gente. Um dos membros pegou um pedaço de madeira, bateu no pênis do Peter até inchar, ele ficou de cama sem conseguir andar por alguns dias, e é isso aí, show. Ele recebeu um aviso de que se ele fizesse isso de novo, a punição seria pior. Quando as pessoas escolhiam sair do templo, elas eram proibidas de morar ali perto das sedes, a menos de 160 quilômetros, porque eles não queriam que nenhum dos outros membros tivesse contato com elas. Em alguns casos, dependendo da quantidade de informação confidencial que a pessoa sabia, ela era ameaçada. Quando uma mulher chamada Joanelle Smart diz que queria ir embora porque não concordava com as decisões do Jim, ele mandou ela segurar uma arma. E ele falou que se ela contasse alguma coisa sobre o templo pra alguém ou falasse mal do Jim, ele ia plantar a arma com a digital dela numa cena de crime. Normal, né? Normal o cara do templo fazer isso. O pastor do templo. O pastor do templo. O Jim também achava que ele seria morto depois que o Martin Luther King e o presidente John Kennedy foram assassinados, porque ele achava que ele estava assim no mesmo patamar de importância que eles. E essa paranoia fez ele começar a comprar armas e deixá-las escondidas nos imóveis do templo. Ele chegou a, supostamente, organizar uma tentativa de assassinato contra ele mesmo para provar que todos os membros estavam em perigo, com direito a tiros e tudo, gente, o teatro todo. Um dia, no final de um dos eventos, as pessoas tomaram um susto quando elas ouviram tiros. O Jim caiu no chão do estacionamento com a camisa manchada de vermelho. Ele apontou para o lugar onde achava que o tiro tinha vindo, mas ele acabou desmaiando com a perda de sangue. A Marceline e alguns dos membros de confiança o levaram para casa, e todo mundo ficou esperando para saber notícias. Algumas horas depois, a Marceline disse que o culto ia acontecer no horário normal, e as pessoas acharam que a morte do Jim ia ser anunciada naquela noite. Só que quando chegou na hora, gente, o próprio Jim apareceu, como se nada tivesse acontecido. Chocada. Ele não tinha nenhuma marca do tiro. Por quê? Porque tinha se curado sozinho. Ele era o X-Men. Com os poderes dele aumentando tanto que estava até vazando pelo olho, o Jim disse para Carolyn, né, para amante dele, que precisava fazer sexo com outras mulheres para extravasar ainda mais. E o que era bom para o Jim era bom para todas as pessoas do templo. Então a Carolyn concordou. A próxima amante que ele arrumou, adivinha, gente. Lembra do Larry, o ex-marido da Carolyn, que ele pegou e falou, não, Carolyn, eu tenho que transar com você. Aí o Larry falou, beleza. Aí ele separou da Carolyn, né? Aí o Larry foi lá e arrumou outra esposa. Aí o que o Jim fez? Pegou a segunda esposa do Larry. Ê, coitado do Larry. Então, assim, gente, além dele coagir a mulher a fazer isso, ele pegou a outra esposa do cara, sabe? Enfim, e ele achava, né, que qualquer mulher, não importava a idade, se sentia sexualmente atraída por ele. Então, ser escolhida para fazer sexo com o Jim Jones era uma honra, né? O que fazia as mulheres se esforçarem ainda mais para agradá-lo. E percebendo os efeitos que o sexo tinha, porque quando ele transava, as mulheres, né, queriam agradá-lo, então, ou queriam, né, conseguir transar com ele. Então, as pessoas ficavam ali fazendo tudo o que ele queria. Então, o que ele fez? Ele começou a dormir com alguns homens do templo também, para conseguir controlá-los. Mas algumas pessoas do templo começaram a perceber um pequeno padrão aí nas pessoas com quem o Jim transava, porque todas elas eram brancas. Quando perguntaram por que ele não transava com as pessoas negras lá do templo, o Jim disse que as pessoas negras já eram dedicadas às ideias do templo, mas os brancos precisavam ser estimulados. Então ele precisava transar com eles. Apesar de muitas pessoas decidirem dormir com ele por vontade própria, entre muitas aspas, tá, gente? Porque, né, ele estava coagindo essas pessoas, nem sempre era o caso. Um dia, uma menina de 19 anos chamada Deborah disse que o Jim tinha convidado para ir com ele em um evento em São Francisco. E quando eles estavam no ônibus, o Jim pediu para ela abrir a blusa e disse que estava fazendo aquilo porque ele queria ajudá-la. O Jim subiu em cima dela e a estuprou. Sem saber o que fazer e claramente muito confusa com o que estava acontecendo, a Deborah pediu desculpas para ele por não ter feito nada. E ele disse, não se preocupa não que você estava precisando. Ele acreditava que fazer sexo com ele fazia as mulheres se dedicarem ainda mais à causa. Então a Deborah precisava transar com ele para ser mais dedicada.
Em 71, o Tim, o advogado do templo, começou a ter problemas com a esposa dele, a Grace. Eles decidiram que seria melhor dar um tempo e se relacionar com outras pessoas. E é claro, o Jim estava lá também para ajudar a Grace. Só que em abril daquele ano, ela acabou engravidando. E no dia 25 de janeiro de 72, o John Victor Stowen nasceu. E na certidão de nascimento dele dizia que os pais eram a Grace e o Tim. Só que o Jim fez o Tim assinar um documento dizendo que ele pediu para o Jim ter um filho com a Grace porque ele era estéril, mas queria muito ter um filho. Em 72, não tinha como fazer um teste de DNA para descobrir qual dos dois era o pai, mas o Jim queria uma prova de que era o pai do John. E para oficializar o documento, ele fez a Marceline assinar como testemunha de que tinha sido o Tim mesmo que escreveu a declaração. Além do Tim, outras pessoas foram instruídas a assinar documentos. Um dia, a Carolyn chegou com folhas em branco e pediu para várias pessoas do templo assinarem na parte de baixo. Ela disse que se alguém fizesse algo que fosse contra as regras do Jim, eles iam preencher uma confissão na parte em branco e mostrar para outros membros ou até para a polícia, dependendo da gravidade da infração. Então, assim, gente, sempre nas ameaças, né? Sempre no terror psicológico em cima dos fiéis. Ainda em 72, o Jim decidiu abrir mais uma sede do Templo Popular. Até o momento, ele tinha uma igreja indiana e 2 na Califórnia, mas ele decidiu que queria mais sedes ali na Califórnia. Primeiro, ele comprou uma igreja com capacidade para 1.400 pessoas em Los Angeles e começou a fazer eventos nos finais de semana. Toda semana eles arrecadavam por volta de $25 mil em doações. Depois, eles compraram um prédio em São Francisco e o Jim passou a dividir os finais de semana entre as 2 novas propriedades. Mas, mesmo com o crescimento do templo nos Estados Unidos, o Jim não parava de falar sobre um lugar que ele chamava de Terra Prometida, que ele tinha se inspirado lá na fazenda do Pai Divino. Segundo Jim, a Terra Prometida era um lugar sem racismo, sem divisão de classes e onde ninguém iria ser explorado. Só por ele, né? Ele só não contava pra ninguém onde ficava esse lugar tão mágico. Até que no dia 10 de setembro de 73, o Jim reuniu o conselho administrativo do templo e eles decidiram que a Guiana, na América do Sul, iria ser o país perfeito. O Jim já tinha se aventurado na América do Sul antes, né? Mas tinha encontrado dificuldade porque ele não falava português e não tinha conseguido se estabelecer. Mas, casualmente, a Guiana é o único país da América do Sul que fala inglês. Além disso, em 1966, esse país tinha se tornado independente da Inglaterra e tinha estabelecido um governo socialista que combinava muito com os ideais do Jim. No final de 73, o advogado lá, o Tim, e alguns membros do templo foram para Georgetown, a capital da Guiana, apresentar a ideia deles para o governo do país de se mudarem para lá. E o governo da Guiana adorou a ideia por um motivo muito específico. A ideia era construir a fazenda do templo no meio de uma floresta, próximo da fronteira com a Venezuela. E por quê? Porque naquela época, a Venezuela estava ameaçando invadir a Guiana, porque o país estava bem vulnerável depois da independência, né? Só que a Venezuela não queria atacar a Guiana com um grupo de americanos ali, né, os estadunidenses, no meio do caminho, porque eles não queriam arranjar problemas com os Estados Unidos. Segundo o primeiro-ministro da Guiana, eles queriam usar os Estados Unidos para defender os interesses deles, igual os Estados Unidos, né, faziam com os outros. E a cidade mais próxima do lugar escolhido se chamava Porto Caituma, onde tinha uma pequena pista de pouso para aviões e um porto para navios. Os 1.200 hectares que eles compraram do governo tinham árvores e cobras venenosas para todos os lados, então ia dar muito trabalho. Apesar disso, os membros não desistiram. Eles fizeram um plano e estimaram que se eles transformassem aquele espaço numa comunidade autossustentável, poderia alimentar 500 pessoas e ainda distribuir um pouco da produção para comunidades carentes da América do Sul. Com a negociação do terreno finalizada, eles decidiram dar o nome de Johnstown, que era uma referência à capital do país, que chamava Georgetown, e o nome do Jim Jones. Eles misturaram os dois, gente. Então, é daí que vem Johnstown. Na Califórnia, eles começaram a fazer uma lista das melhores pessoas para ir para a Guiana primeiro. Os principais eram homens e mulheres saudáveis que conseguissem trabalhar nas obras, adolescentes encrenqueiros, porque eles iam parar de causar problema quando estivessem no meio do mato, professores para dar aula para as crianças e para os jovens, e principalmente pessoas mais velhas que recebiam pensão, porque o templo precisava do dinheiro deles. Mas uma coisa muito importante para o Jim era levar pessoas de confiança, porque mais do que nunca ele não queria ninguém abandonando o templo. Então ele resolveu testar a lealdade de alguns membros.
Durante um jantar, o Jim serviu vinho e depois que a galera bebeu, ele disse que tinha veneno e que todo mundo ia morrer em 45 minutos. Uma das mulheres começou a entrar em pânico, mas todo o resto ficou de boa, gente. Eles ficaram conversando sobre a morte, alguns se lamentaram que não iam estar vivos para proteger seus filhos dos tais ataques nucleares, mas fora isso estava todo mundo de boa. Quando faltavam uns 15 minutos para o tempo acabar, alguns começaram a falar que estava meio tonto, falou assim, nossa, sentindo uma moleza aqui, começou a passar mal. E o Jim ficou escutando todo mundo ali descrever os sintomas e tal, e depois ele falou, gente, era Brinks, o vinho não estava envenenado. Sério? Era só um teste de lealdade para vocês aprenderem a enfrentar a morte sem medo. Aí depois do teste teve alguns membros, né? Eu sabia, gente. Eu sabia sabia que já era que era brincadeira, mentira. eu sabia que era mentira. É a cara do Jim fazer isso, eu sabia. Outros falaram que realmente acreditaram que tinha veneno no vinho, mas que estavam prontos para morrer se o Jim quisesse. Nem a mulher que ficou desesperada ficou irritada com o Jim depois. Ela disse que foi um choque, mas que ela estava pronta para morrer pela causa. Anos depois, uma mulher chamada Janet Schuller disse: eu não acho que tinha a ver com lealdade, eu acho que o Jim estava ensaiando. Será que ele era poderoso o suficiente para fazer as pessoas se matarem quando ele mandasse? E isso me deixou morta de medo. Enquanto estava tudo sendo organizado lá na Guiana, uma coisa muito estranha aconteceu lá na Califórnia. A primeira amante do Jim, a Carolyn, desapareceu no meio de 74. O Jim disse que ela estava em uma missão secreta muito importante e que ela tinha sido presa lá no México. A Carolyn tinha ido comprar componentes para fazer uma bomba atômica para o templo, porque se eles tivessem uma bomba, o governo dos Estados Unidos ia ser obrigado a respeitá-los. Só que as pessoas que prenderam ela estavam torturando a Carolyn para saber informações sobre o templo, mas ela não estava falando nada. Só que quando a Carolyn voltou, ela tinha um filho. E como ela supostamente estava numa prisão no México, as pessoas começaram a achar que ela tinha sido estuprada na cadeia. Só que a Carolyn nunca nem confirmou, nem negou os boatos, assim, ficou por isso mesmo. Mas ela chamou a criança de Jim John, o que criou uma nova suspeita aí de quem era o pai da criança. E agora que a Carolyn tinha voltado da suposta missão secreta, os planos de mudança para Guiana podiam continuar. O Jim começou a juntar dinheiro de todas as contas dos membros das famílias e ele pediu para o advogado Tim descobrir como transferir dinheiro para um lugar fora da jurisdição dos Estados Unidos. Então ele começou a sacar grandes quantias, fazer transferência para bancos suíços e nos guianenses. Contando todos os bens do templo, o Jim tinha em torno de 30 milhões de dólares. E além desse dinheiro, eles também estavam contrabandeando armas para Guiana, porque o Jim ainda acreditava que os inimigos iam tentar assassinar todo mundo. Com a mudança se aproximando, o Jim começou a pensar que o governo dos Estados Unidos poderia tentar impedi-los. Ele disse para os membros que estava planejando envenenar a reserva de água de uma cidade inteira caso o governo fizesse algo contra eles. Outro plano era pegar um avião, colocar 200 membros do templo e derrubar o avião, para mostrar que eles preferiam morrer do que se curvar às vontades do governo dos Estados Unidos. E essa paranoia só piorou quando um jornal começou a escrever matérias sobre o templo. Alguns ex-membros tinham conversado com repórteres e contado, claro, os absurdos que eles viveram, as coisas que o Jim fazia. Aí saiu uma matéria chamada Os Bastidores do Templo Popular. Foi publicada no jornal New West e falava sobre as fraudes financeiras, os maus tratos dos membros e como eles tratavam as pessoas que queriam ir embora. Quando os ex-membros ficaram sabendo dos planos de todo mundo mudar para Guiana, eles tentaram a ajuda do governo para impedir isso. Só que o governo disse que as pessoas eram adultas, Então, assim, se você está se mudando de país, é vontade própria, não tem nada que o governo possa fazer. Foi aí que os ex-membros resolveram falar com os jornalistas, porque eles queriam chamar a atenção para o que estava acontecendo ali, para ver se alguém conseguiria impedir. E essas notícias chamaram a atenção de uma pessoa. Um congressista chamado Leo Ryan começou a investigar mais a fundo o Templo Popular e, principalmente, o Jim Jones. E no meio de 77, quando o Jim ficou sabendo disso, ele correu para pegar um avião para Guiana antes que alguém tentasse pará-lo. Cerca de 60 pessoas estavam morando em Jonestown antes do Jim chegar, que eram os membros que estavam trabalhando nas obras.
Só que quando ele chegou, membros de todas as sedes do templo começaram a chegar também. Tinha dias que chegavam dezenas de pessoas de uma vez. O que começou a causar um problema, porque não tinha casa para esse povo todo morar. Como o Jim tinha resolvido sair correndo, né, isso adiantou demais os planos de mudança. E o lugar não estava pronto, assim, para receber as pessoas ainda. Então, o que era para ser uma vida tranquila, mas cheia de trabalho, virou um grande estresse para os moradores de Johnstown. O Jim já chegou dando ordem em todo mundo, querendo mostrar que ele era o líder. As mesmas regras dos Estados Unidos ainda valiam para Guiana, como a proibição de bebidas e das drogas, mas ele resolveu acrescentar mais algumas coisas. Quem quisesse namorar tinha que pedir permissão primeiro. E mesmo se recebesse, tinha que passar por um período de teste para ver se o Jim gostava de como o relacionamento estava indo e se não atrapalhava os trabalhos do templo. E a mesma coisa valia para separações. Uma coisa que mudou foram os castigos para quem desobedecesse às regras. Depois da reportagem do jornal, o Jim achou melhor mudar a punição física para algo um pouco menos pesado, porque agora quem cometesse um erro seria ignorado pelo resto dos membros. Gente, a pessoa ia ter que comer sozinha, trabalhar sem a ajuda de ninguém, dormir fora dos chalés comunitários. E o tempo desse castigo era totalmente arbitrário. Era assim, até o Jim achar que a pessoa tinha aprendido. No caso das crianças, elas passavam um tempo numa solitária com a autorização dos pais. Algumas das pessoas começaram a se castigar por conta própria. Por exemplo, uma mulher que tinha ido trabalhar numa cidade próxima disse que um dia depois do trabalho, ela tinha se sentido pressionada pelos colegas a beber álcool, né? E ela acabou cedendo. Quando ela chegou em Johnstown, ela mandou uma carta pro Jim contando o que aconteceu e falando a punição dela, né? Que ela ia fazer jejum por uma semana porque aquilo iria ensiná-la a ser mais disciplinada. Assim que os membros chegavam, as malas deles eram revistadas e o que o Jim achava que eles não precisariam era separado para ser vendido em Georgetown. Ele escolhia as coisas das pessoas que as pessoas não iam precisar e vendia. Né, porque eles precisavam de dinheiro. A despesa mensal ali de Johnstown era cerca de $600 mil. Então ele fazia o que ele queria, né? Além das vendas das roupas, as pessoas mais velhas que não conseguiam trabalhar nas obras criavam brinquedos de madeira para serem vendidos na cidade para conseguir mais dinheiro. E claro que o Jim ainda tinha dinheiro espalhado em várias contas bancárias, e os membros dos Estados Unidos ainda davam uma porcentagem do salário e das pensões todo mês. Mas em Johnstown todo mundo tinha que contribuir. Algumas famílias tinham viajado separadas, e alguns membros tinham parentes que não faziam parte do templo, então eles mandavam cartas para os Estados Unidos para contar como estava a vida na Guiana. Só que os ajudantes do Jim liam todas as cartas antes de enviar, e se tivesse alguma crítica a Johnstown ou ao Jim, eles mandavam reescrever. Eles não podiam admitir que as pessoas nos Estados Unidos duvidassem da perfeição do plano do Jim. E ele queria que todo mundo fosse grato por estar em Johnstown. Todo dia ele fazia um discurso contando as notícias dos Estados Unidos que ele mesmo inventava. E ele falava sobre coisas horríveis que aconteceram e como eles só tinham escapado da morte porque eles estavam em Johnstown. Tipo, o cara surtou, assim, começou a falar um monte de asneira, assim. E outra coisa que dificultava o contato dos moradores com o exterior era o fato que o passaporte de todo mundo foi confiscado na hora que eles chegaram na Guiana. Apesar do templo ter pago a viagem de ida de todo mundo, quem quisesse ir embora tinha que pagar do próprio bolso. Só que a maioria das pessoas não estavam nem trabalhando fora de Johnstown, e mesmo as pessoas que estavam não ganhavam o suficiente para pagar uma viagem até os Estados Unidos. Algumas pessoas conseguiram ir embora porque ainda mantinham contato com as famílias e pediam dinheiro, mas o Jim não deixava ninguém ir embora sem ameaçar primeiro. Uma semana depois que ele chegou na Guiana, uma mulher chamada Yolanda Crawford decidiu ir embora com a família dela. Ela conseguiu o dinheiro para a viagem e devolveram o passaporte de todo mundo. Mas antes de irem embora, o Jim fez ela assinar uma confissão dizendo que ela tinha matado uma pessoa e jogado o corpo dela no mar. Gente. Cara, ele é viciado em fazer as pessoas assinarem coisas, né? Absurdo. E se ela ou a família falassem mal do Jim ou do templo, quando voltassem para os Estados Unidos, ele iria entregar essa confissão para a polícia. E ir embora sem a autorização do Jim e sem dinheiro era quase impossível, porque para chegar na cidade mais próxima, as pessoas tinham que atravessar 20 quilômetros de floresta e depois seguir mais 30 quilômetros pela linha do trem.
Mesmo se alguém conseguisse fazer isso, o máximo que iria acontecer era eles saírem de Jonestown. Não tinha como eles voltarem pros Estados Unidos sem dinheiro, né? Mas os problemas do Jim não eram só as pessoas que queriam ir embora e a quantidade de gastos da obra. Quando ele foi para Jonestown, ele levou o John Victor, o filho da Grace e do Tim Stowen, do advogado, né? Já que o menino supostamente era filho dele. Só que a Grace ficou nos Estados Unidos e ela resolveu que ela queria o menino de volta. E ela não era a única que queria o seu filho de volta. Muitos filhos foram mandados para Guiana sem os pais, porque eles tinham o quê? Assinado um documento que abriam mão da guarda deles para que todas as crianças fossem criadas pela comunidade do templo como iguais. Já vimos essa história antes, né? Exatamente. Apesar do advogado ter ajudado a fazer toda essa mudança para Guiana, ele começou a colocar a mão na consciência nesse momento, tá? Depois de tudo isso, e perceber que talvez aquilo estava muito errado. Então ele resolveu ajudar a Grace a pegar o filho de volta. Eles entraram com um processo dizendo que eles estavam preocupados com a segurança do John na Guiana, porque não sabiam o que o Jim podia fazer com ele. O juiz então intimou o Jim a ir para os Estados Unidos com o John para apresentar provas de que ele tinha a guarda do menino. Só que o Jim já estava preparado para essa situação e ele tinha feito vários membros assinarem testemunhos acusando a Grace de maltratar o John e de abusar de crianças. Ai, que ódio. Que absurdo. E a justificativa dele era de que ele tinha levado o menino embora para proteger ele da mãe. Só que o juiz não acreditou em nada daquilo, porque era óbvio que os membros iam assinar qualquer coisa que o Jim pedisse, e os depoimentos deles não eram confiáveis. O juiz deu a guarda do John para Grace e disse que o Jim tinha até 6 de outubro para devolver o garoto. O Jim começou a ficar desesperado, porque se a Grace vencesse o processo e anulasse o documento dizendo que o Jim tinha a guarda do filho, outros pais poderiam fazer a mesma coisa e ele poderia perder várias crianças. E as crianças eram uma das vantagens que ele tinha, porque ninguém ia tentar nada contra o templo se o filho estivesse sozinho sob os cuidados do Jim. Então o Jim ignorou todas as determinações da justiça e não levou o John de volta. Então, a Grace decidiu abrir um processo direto na Guiana e pedir para o governo deles intimar o Jim a devolver o garoto. A Guiana fez a mesma coisa que os Estados Unidos. Eles deram um prazo para o Jim apresentar o John no tribunal e, mais uma vez, ele ignorou. Só que, gente, ficar ignorando a ordem da justiça não adianta para sempre. Ele precisava de mais pessoas do lado dele. Então ele começou a contar para todo mundo, em Jonestown, que o governo dos Estados Unidos estava tentando roubar o John dele e que se eles não fizessem alguma coisa, iriam começar a roubar os filhos dos outros membros também. Ele disse que os inimigos estavam por todos os lados e a qualquer momento podiam invadir Jonestown e levar as crianças. Até que o Jim pediu para o filho Jim Jr. fingir uma tentativa de assassinato. O Junior foi para o meio da floresta com uma das armas que eles tinham contrabandeado e, no final de um evento, atirou na direção do Jim, mas errou de propósito. E os membros ficaram muito assustados, porque não era a primeira vez que alguém tentava matar o Jim, não é mesmo? E aquilo só mostrava que os inimigos realmente estavam se aproximando. Até que um dia antes da data que o juiz tinha dado para ele devolver o John, ele falou para todo mundo que militares armados estavam indo lá pegar todas as crianças de Jonestown. O plano era todo mundo ir até o porto, entrar num barco e ir até Cuba, porque os Estados Unidos não iriam segui-los em Cuba, não é mesmo? Só que na confusão de chegar até o porto, uma senhora acabou caindo e quebrando a bacia. Então o Jim mandou todo mundo voltar. Aquele dia ficou conhecido como Noite Branca. E não era a última vez que o Jim ia desesperar todo mundo dizendo que os inimigos estavam chegando. No dia seguinte, o John não foi entregue para Grace, mas ela não desistiu. Então o Jim mandou um membro do templo ir até os Estados Unidos oferecer $5.000 para Grace e o Tim desistirem do processo. E eles, não aceitaram, gente. É claro que eles não aceitaram, eles queriam um filho. Agora, além da guarda, o Tim abriu um processo de violação de direitos humanos. Um em nome dos idosos, que tiveram as pensões confiscadas, e outro em nome de algumas famílias que tiveram os bens confiscados pelo templo. O Jim estava vendo que ia ser difícil ignorar isso para sempre, e o único jeito era levar todo mundo para algum lugar que os Estados Unidos não pudessem interferir. Ele mudou o plano dele de Cuba para a Rússia, e fez todos os membros do templo começarem a aprender russo. Ai, gente, eu tô rindo coitada porque, da galera. assim,
Russo é facinho, Não, né, é de uma aprender. paranoia, e aí, tipo, fazendo as pessoas ficarem desesperadas o tempo todo. E, tipo, agora vocês vão ter que aprender russo. Nossa, desesperador. E a desculpa dele era de que o governo da Guiana tinha passado por umas mudanças e que os novos políticos podiam não ser tão favoráveis a Jonestown quanto os anteriores. Até que no dia 16 de fevereiro de 78, aconteceu a segunda Noite Branca. E o que foi isso? O Jim disse que os militares da Guiana estavam vindo para Jonestown matar todo mundo, inclusive as crianças. De acordo com o Jim, o único jeito era todo mundo se matar para não dar a satisfação da vitória para os inimigos. Ninguém questionou ele e concordaram que iria ser um verdadeiro ato revolucionário. Os membros foram instruídos a fazer uma fila na frente de vários tonéis que tinham um líquido escuro para encher o copo e tomar esse veneno, que iria matá-los em 45 minutos. Nesse momento, algumas pessoas começaram a dar para trás, mas os guardas forçaram eles a tomar o líquido primeiro. E aí passaram 45 minutos e nada aconteceu. O Jim disse mais uma vez que ele estava testando o comprometimento das pessoas com a causa e que todo mundo tinha passado no teste. Parabéns. Só que naquela mesma semana, o Jim tinha encomendado um monte de cianureto, e essa quantidade que ele encomendou lá era suficiente para quase 2.000 doses letais. As coisas só pioraram quando o Leo Ryan, aquele congressista que tinha começado a investigar o templo, ele disse que queria fazer uma visitinha lá em Jonestown. A ideia dele era levar alguns jornalistas para lá e mostrar como as pessoas estavam vivendo, e inclusive dar a oportunidade de quem quisesse vazar, né, voltar para os Estados Unidos, poderiam voltar no avião dele. E isso deixou o Jim em uma encruzilhada, porque se ele proibisse a entrada do cara, ia parecer que ele tinha algo a esconder. Mas se ele deixa o cara ir, né, ele tem que esconder a merda que ele tá fazendo. Então, assim, complicado. E aí, sem ter muito o que fazer, ele decidiu liberar a visita. Então, no dia 14 de novembro de 1978, o Leo, os jornalistas e a Grace e o Tim pegaram um avião para Guiana. Quando o Leo chegou lá, ele disse que ia fazer uma visita rápida e conversar com algumas pessoas. Se todo mundo estivesse bem e estivesse lá por livre e espontânea vontade, ele podia voltar para os Estados Unidos e acalmar a família dos membros que estavam preocupados, né, com o bem-estar deles. Só que assim que ele chegou, o Jim mudou de ideia sobre a visita. Ele mandou os membros colocarem obstáculos na pista que levavam até Jonestown e impedissem qualquer pessoa de chegar perto. Quando a Marceline ficou sabendo disso, ela disse que era uma besteira do Jim, porque ele não tinha nada para esconder. Era melhor ele receber logo o Leo, porque quanto antes ele fizesse a visita, mais cedo iria embora. O Jim acabou cedendo e liberou a ida do Leo, mas não dos jornalistas. A Marceline recebeu todo mundo e fez uma tour para eles conhecerem Jonestown. E o Jim nem apareceu. Enquanto eles faziam o tour, o Leo conversou com vários membros e ninguém tinha reclamações. Todo mundo parecia realmente feliz de estar lá. Só que as coisas mudaram um pouco na hora de jantar. O Jim tinha organizado um jantar cheio de comida e com direito até banda ao vivo. Os membros estavam achando incrível, porque eles não estavam acostumados a comer bem todos os dias. Quando o Leo anunciou que estava indo embora no dia seguinte e que podia levar qualquer pessoa de volta para os Estados Unidos com ele, ninguém falou nada. Mas quando ele estava indo embora, um cara deu um bilhetinho para ele que estava escrito: "Por favor, nos ajude a sair de Jonestown." O Leo prometeu que eles podiam ir embora com ele, mas, né, tinham que esperar até o dia seguinte. Ele também achou melhor não comentar com ninguém que eles tinham pedido para ir embora, porque se eles não tinham falado nada quando ele ofereceu no jantar, é porque eles estavam com medo do que o Jim faria, né? Então, no dia 18 de novembro, antes do amanhecer, 11 membros saíram escondidos de Jonestown e se aventuraram em fugir pela floresta. Eles acharam que todo mundo ia estar distraído com a visita do Leo e não iam reparar que eles tinham ido embora. O que era verdade, porque naquele dia o Jim também concordou em deixar os jornalistas fazerem uma visita rápida, então ele estava preocupado com a visita e tal. Diferente das conversas que os membros tinham tido com o Leo, os jornalistas perceberam que muitas pessoas estavam repetindo falas ensaiadas de elogios ao Jim, elogios a Jonestown. Todo mundo falava, sabe, as mesmas frases, assim, não parecia nada natural. Por volta do meio-dia, finalmente, quem apareceu? A Margarida, apareceu o Jim Jones. Os jornalistas viram os guardas conversando com ele e o Jim não estava nada feliz com o que os guardas estavam falando. Provavelmente foi aí que os guardas contaram que os 11 membros tinham fugido.
Depois de algumas horas, eles tinham que ir embora e mais 26 membros decidiram seguir o Leo. Com essas pessoas extras, não tinha espaço no avião que eles tinham ido, porque era muito pequeno. Então o Leo ligou pedindo um segundo avião. Só que isso significava que ia demorar um pouco mais para eles irem embora. Quando estava tudo pronto para ir para Porto Kaituma, que era a cidade mais próxima com pista de pouso para o avião, um último membro pediu para ir embora. Era o Larry Layton, o ex-marido da Carolyn, amante do Jim. E todos os outros membros desconfiaram na hora, porque o Larry era muito fiel ao Jim, e não era possível que ele quisesse ir embora. Ele devia estar planejando alguma coisa. Mas o Leo achou que ele não podia deixar ninguém que queria ir para trás. E logo depois, uma segunda coisa suspeita aconteceu. Um cara chamado Don Sly apareceu por trás do Leo, colocou uma faca na garganta dele e falou: "Você vai morrer, seu filho da puta." Os seguranças do templo conseguiram afastar o Dom antes que ele cortasse a garganta do Leo. Mas os membros também acharam aquilo estranho, porque o Dom nunca ia fazer aquilo sem o Jim mandar. Aquele já era o segundo sinal de que alguma coisa não estava certa. E a terceira veio assim que o ônibus partiu para Porto Kaituma. Enquanto via todo mundo ir embora, o Jim fez um sinal para os guardas armados e eles entraram numa caminhonete para seguir o ônibus. Assim que eles foram embora, o Jim ligou pro Jim Jr., que não estava em Jonestown, e ele disse: "Você precisa encontrar o Sr. Fraser", que era um código para "todo mundo vai morrer". O Junior perguntou se eles não podiam fazer outra coisa, e o Jim disse que não, que ele precisava ser o líder naquele momento. O Jim também disse que ele já tinha ligado para as sedes dos Estados Unidos e mandado todo mundo lá também cometer suicídio. Mas o Junior e o Stefan não iam deixar aquilo acontecer. Eles começaram a ligar para os Estados Unidos desesperados, falando para ninguém fazer nada. Como naquela época não tinha celular e ele não tinha como correr até Jonestown para impedir o que estava acontecendo lá e continuar ligando para os Estados Unidos também para impedi-los, ele ficou onde ele estava. E até o último segundo, esses dois filhos tentaram mudar a cabeça do pai. Enquanto isso, o ônibus do Leo tinha chegado em Porto Kaituma. E assim que as pessoas começaram a desembarcar, um dos acompanhantes do Leo avistou a tal da caminhonete, que tinha os seguranças armados chegando. O plano original era que o Larry entrasse no avião, atirasse no piloto e todo mundo morresse junto quando o avião caísse. Mas agora que tinham 2 aviões, ao invés de um, não tinha como o Larry derrubar os 2, né? Então o Jim mandou os seguranças para matar o resto das pessoas. Então os caras desceram do carro já atirando em todo mundo e o Larry também, porque ele tinha levado uma arma escondido. E no meio da confusão, não tinha como saber quem tinha sido atingido, quem estava ferido, quem morreu. Só que logo depois de atirar aleatoriamente, os seguranças entraram no carro de novo e foram embora. E de longe tinham 4 soldados da Guiana vendo tudo aquilo acontecer. E eles não fizeram nada, porque eles sabiam que eram estadunidenses atirando em estadunidenses. E eles não tinham nada a ver com isso. Apenas. Quando os guardas foram embora, os sobreviventes ligaram para Georgetown e pediram para a embaixada mandar outro avião para transportar os sobreviventes e os cadáveres. Entre os mortos estavam o congressista Lee Ryan e 4 jornalistas. A embaixada disse que não podia enviar um avião naquela hora porque já estava começando a escurecer, e pousar em Porto Kaituma já era difícil na claridade. Os sobreviventes não tinham o que fazer além de cobrir os cadáveres, tentar cuidar dos feridos e esperar o dia seguinte para outro avião chegar. E eles passaram a noite em claro, achando que os assassinos iam voltar para terminar de matar todo mundo. Em Jonestown, ninguém estava sabendo de nada ainda. Mas o Leo, o filho do Jim, convocou todo mundo para uma reunião. Ninguém desconfiou que tinha alguma coisa errada. Acharam que o Jim só queria falar sobre a visita do Leo. Mas não foi isso que aconteceu. Como todas as reuniões do templo, essa foi gravada. O Jim começou a reunião dizendo que sabia que alguém ia matar o piloto e o avião ia cair. Ele disse que não planejou aquilo, mas teve uma visão que aquilo iria acontecer e que eles iam acabar levando a culpa. E quando os inimigos do templo ficassem sabendo, eles iriam invadir Jonestown e matar todo mundo. O Jim disse que eles tinham que ser bondosos com as crianças e com os idosos, porque eles não podiam deixar o inimigo escravizá-los. Eles tinham então que tomar um veneno e impedir esse plano do inimigo, mas não seria suicídio, e sim um ato revolucionário. Em um primeiro momento, os membros acharam que ele estava testando eles de novo, né? Porque já seria a terceira vez que ele faria isso. Então, ninguém foi contra o plano. Os primeiros a tomar seriam as crianças,
mas ele deixaria os pais tomarem junto com elas se eles quisessem, porque era um gesto humanitário. Os guardas ofereceram um copo com suco misturado com veneno para essas crianças, e quando alguns pais começaram a reclamar do plano, o Jim insistiu que os inimigos iriam torturar as crianças, que ia ser muito pior. Dentro do suco tinha cianureto, que é um composto químico que impede as células do corpo de absorverem oxigênio. E as pessoas só começaram a acreditar no que estava acontecendo quando as crianças começaram a cair no chão, tendo convulsões e espumando pela boca. Quando eles viram aquilo, algumas pessoas começaram a desistir, mas os guardas não deixaram elas saírem da fila. Quem não tomasse por conta própria era injetado com uma agulha. Só 5 conseguiram passar pelos guardas. Um dos sobreviventes disse: "Eu vi espuma saindo da boca do meu filho bebê. A minha esposa morreu nos meus braços. Eu segurei ela e disse: eu te amo, porque eu só podia dizer isso." As pessoas que estavam mais atrás na fila e não estavam vendo o que estava acontecendo, estavam ouvindo as crianças gritando de dor, mas os guardas falavam que só estavam reclamando do gosto ruim do suco. Quando a Marceline viu o que estava acontecendo, ela tentou impedir o Jim, e ele não podia deixá-la criar mais pânico nas pessoas. Então ele contou que tinha ligado para o Jim Jr. e para o Stefan, que estava fora da cidade, e mandado eles seguirem o plano. A Marceline não tinha como saber o que tinha acontecido com eles, e que eles não tinham seguido as ordens do pai. O Leo e a Agnes estavam em Johnstown, então eles iam morrer também. A Marceline vivia para os filhos, e sem os filhos vivos, não tinha por que ela tentar resistir. Às 6 da tarde, todas as crianças já estavam mortas, e agora era a vez dos adultos. Alguns resistiram, outros aceitaram que o veneno era melhor do que a tortura do inimigo, e outros estavam cansados demais para passar os últimos momentos da vida lutando contra os guardas. A última coisa que foi gravada foi o Jim reafirmando que era um ato revolucionário contra as condições de um mundo desumano. O massacre aconteceu na sexta-feira, dia 18 de novembro, mas o governo da Guiana só mandou pessoas para Johnstown no domingo. Quando eles chegaram lá, havia cadáveres espalhados por todos os lados, até os animais tinham sido assassinados. E eles não conseguiram identificar as pessoas muito bem, porque já tinham passado alguns dias e o clima ali no meio da floresta era muito úmido e os cadáveres já estavam decompostos. A única pessoa que eles reconheceram foi o próprio Jim, porque, diferente dos membros do templo, ele não morreu com veneno. Na verdade, ele tinha um tiro na cabeça. O governo da Guiana sabia que tinham mais de 900 pessoas em Johnstown, mas a primeira contagem encontrou 383 cadáveres. Então, eles acharam que as outras pessoas tinham conseguido fugir. O que eles não repararam é que existiam camadas de cadáveres, um em cima dos outros, e tinha muito mais pessoas do que eles contaram no primeiro dia. Uma semana depois, eles chegaram no número final de 909 vítimas. Se a gente contar as vítimas de Johnstown, de Porto Kaituma e as 4 pessoas que os filhos do Jim não conseguiram convencer a não seguir o plano, foram 918 mortos. E no total apenas 409 pessoas foram identificadas. O cemitério de Evergreen, na cidade de Oakland, na Califórnia, cedeu um lugar para todas as vítimas serem enterradas no dia 11 de maio de 79. Os pais da Marceline decidiram enterrar ela, o Jim, o Leo e a Agnes juntos em Richmond, que era a cidade onde eles se conheceram. Só que os cidadãos não queriam que o Jim fosse enterrado lá, porque acreditavam que isso iria desonrar a cidade. Então, os pais da Marceline cremaram Jim e jogaram as cinzas dele no Oceano Atlântico. Marceline, Leo e Agnes foram enterrados juntos. Suzanne, que tinha rompido relações com os pais antes da mudança para Guiana, não compareceu ao enterro. O Stefan e o Jim Jr., que tinham sobrevivido, estavam sob a custódia da polícia e também não foram. Para os membros do templo que não estavam na Guiana, o Stefan, que tinha 19 anos na época, era um herói, porque ele ficou ligando a cada meia hora falando para eles não seguirem com o plano e todo mundo teria obedecido se não fosse por ele. Os policiais da Guiana encontraram cartas das vítimas dizendo que estavam dispostas a morrer e que tinham feito isso porque os inimigos não deixavam eles em paz. Elas descobriram que o veneno tinha sido misturado com suco quando encontraram os tonéis perto dos corpos.
Depois disso, a frase "não beba do Kool-Aid", que é uma marca de suco, virou uma expressão lá nos Estados Unidos que significa "não acredite em ideias malucas". Inclusive, na 7ª temporada de American Horror Story, o 9º episódio se chama Drink the Kool-Aid, que seria beba o Kool-Aid, né? E foca na admiração que um dos personagens tinha ali pelo Jim Jones e outros líderes parecidos. E o personagem faz a mesma coisa que o Jim fez ali no início, que a gente contou, que é fazer os seguidores beberem veneno pra mostrar lealdade, mas depois falar, Brinks, né? Não tinha veneno. Uma quantidade enorme de dinheiro também foi encontrada nas cabanas. Foram $300 mil espalhados por várias cabanas, 635 mil só na cabana do Jim e o equivalente a $22 mil em dólar guianense. Quando foram investigar, também encontraram 7 milhões em contas do exterior. Os sobreviventes do ataque em Porto Kaituma foram levados de volta para os Estados Unidos e interrogados por agentes do FBI. Eles tiveram os passaportes confiscados e só teriam de volta quando eles pagassem o governo americano pelos gastos de trazerem eles da Guiana de volta. Gente, que absurdo! E o governo também queria que os sobreviventes reembolsassem eles pelo transporte das vítimas para serem enterradas, além das despesas com a identificação dos cadáveres. Esses gastos foram estimados em $4,3 mil e não tinha como 80 sobreviventes pagarem por aquilo. Então, o governo foi bater na sede lá em São Francisco para pegar o dinheiro das contas do templo. E foi estimado que o templo tinha $26 milhões em patrimônios, o que era o suficiente para pagar o governo. Porém, a família das vítimas também estava processando o templo pela morte dos parentes. Foram 695 processos, totalizando $1,78 bilhões. Todos os imóveis do templo foram confiscados e leiloados e arrecadaram $13 milhões. Só que os Estados Unidos não queriam só conseguir o dinheiro deles de volta, eles queriam arranjar alguém que não fossem eles mesmos para culpar, né? O governo da Guiana disse que não tinha culpa e escreveu uma declaração dizendo: o envolvimento da Guiana não foi muito maior do que teria sido se uma equipe de Hollywood tivesse vindo aqui fazer um filme sobre algum aspecto da vida norte-americana. Os atores eram norte-americanos, o enredo era norte-americano, a Guiana era o palco e o mundo era a plateia. Mano do céu, esse texto. E eles ainda completaram com: mas como íamos saber o que estava se passando na selva? Se o Jones era tão ruim, por que o governo do país dele não fez nada para detê-lo antes mesmo dele ir parar no nosso país? O governo dos Estados Unidos também disse que a culpa não era deles, porque nenhuma das pessoas deu sinal de que estivesse lá contra a vontade e ninguém pediu ajuda para ir embora, então eles não podiam simplesmente invadir a Guiana e tirar as pessoas de lá à força. O FBI também tirou deles da reta, dizendo que as pessoas eram adultas e foram para Guianas por livre e espontânea vontade. Sendo que, né, gente, a gente falou, tinham várias crianças lá que foram separadas dos pais e que os pais estavam processando para ter as crianças de volta. Então, assim, né, vamos deixar isso aí. No dia 21 de maio de 79, o FBI emitiu um relatório dizendo que os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos na Guiana foram negligentes e não tiveram bom senso. O governo da Guiana também fez o próprio relatório dizendo que eles não tinham culpa de nada e listando tudo o que encontraram em Jonestown e disseram que poderiam transformar o local numa atração turística ou em um shopping. Eles não fizeram nenhuma das duas coisas, mas existe um pequeno monumento em homenagem às vítimas. O Larry Layton, que tinha sobrevivido porque estava atirando nas pessoas lá em Porto Kaituma, foi absolvido pelo governo da Guiana porque as pessoas em que ele atirou não morreram. E como ninguém sabia de onde tinha saído o tiro que matou o Leo Ryan e os jornalistas, ele não poderia ser julgado por isso. Mas, para os Estados Unidos, ele precisava sofrer algum tipo de punição, alguma consequência, então ele foi preso por 18 anos e foi solto em liberdade condicional em 2002. Alguns membros do templo em São Francisco falaram que a missão deles ia continuar, porque eles ainda queriam ajudar as pessoas. No dia 3 de dezembro de 78, 30 pessoas compareceram ao templo, lá em São Francisco, mas 3 dias depois o governo entrou com um pedido para acabar com a igreja. Em 2006, o documentário Jonestown, The Life and Death of People's Temple, estreou no Tribeca Film Festival. Ele conta a história da criação do templo popular e mostra imagens reais dos eventos que aconteciam. Também tem entrevistas com familiares das pessoas que estavam em Jonestown e alguns membros que saíram do templo antes da mudança para Guiana.
Em 2017, foi lançado o livro Jim Jones, Massacre de Jonestown, do ator Jeff Ginn. O Jeff fez entrevistas com vários membros do templo, com os filhos do Jim e da Marceline, teve acesso aos arquivos da investigação do FBI e até conversou com os políticos da Guiana na época. Aqui no Brasil, ele foi lançado pela Darkside esse ano, e a gente leu ele para escrever esse episódio. Em 2021, o site Deadline noticiou que tem um filme sobre a vida do Jim Jones sendo produzido. Apesar de ainda não ter nenhuma data de estreia ou muitas notícias sobre o começo de filmagens nem nada, eles falaram que o ator Leonardo DiCaprio vai produzir e estrelar o filme como o Jim Jones. E agora, em 2022, foi anunciado que tem um outro filme sendo produzido sobre o Jones. Ele vai se chamar White Knight e é baseado no livro Seductive Poison, que foi escrito pela Deborah Layton, a adolescente que o Jim violou no ônibus. O Joseph Gordon-Levitt vai fazer o papel do Jim e a Chloe Grace Moretz vai ser a Deborah, mas também ainda não temos data de estreia. E essa é uma história muito triste, né? Porque por conta de uma paranoia de uma pessoa que tava ali fazendo terror psicológico com todo mundo, deixando eles presos em outro país, longe da família, longe de contato mesmo, né? Eles estavam super longe da cidade, vivendo sob as leis que o Jim Jones criou, sob os preceitos dele. E, cara, era uma situação horrível, que as pessoas achavam que elas deveriam sofrer pela causa, e fala muito sobre esse ato revolucionário, que não é nada de revolucionário, né? É assustador ver que 900 pessoas tiraram a própria vida dessa forma. E, cara, é um absurdo todo mundo tirar o seu da reta, tipo, sabe? Ai, não foi nossa culpa, porque não sei o que, sabe? Porque na hora que viram o estrago que aconteceu, aí todo mundo quer tirar o seu da reta, né? É bizarro, é muito parecido com aquele caso que a gente contou do Warren Jeffs no episódio 133 recentemente, né? Uhum. Que é isso, eles vão deixando rolar. A polícia vai deixando rolar, ninguém faz nada. Ah, é uma coisa religiosa. Só que esse é o perigo das seitas, né? Quando tem esse grande líder religioso que afasta as pessoas das famílias, ou enfim, né? Afasta para outra cidade, faz a pessoa seguir aquilo, não pode mais trabalhar fora, não pode namorar fora. Gente, isso é uma seita, não tem outro nome para isso. Tem outro nome. E isso é muito perigoso. Porque é uma lavagem cerebral, né? Praticamente. Da pessoa ficar ali naquele mundinho, achando que aquele cara vai salvá-los, né? Que aquela pessoa tem um grande poder. E, gente, não tem. Ele é um bosta. É um grande bosta. Todos eles, né? Todos esses líderes de seita. A gente também falou de Deval, que inclusive saiu agora um episódio novo da segunda temporada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nossa, dá um ódio disso. Dá muita raiva. Porque é isso, são pessoas que muitas vezes estão em situação vulnerável, que ele ajudava algumas pessoas, né? Ele proporcionou algumas coisas de tipo de ajudar a arranjar emprego, só que era dessa forma. Mas toda seita é assim, né? Tem exato. Algo bom ali. Você vai dar uma coisinha ali pra pessoa, a pessoa começa a confiar em você, acha, não, ele tá arranjando um emprego pra mim, então ele quer me ajudar. Só que aí você tem esse emprego, mas você tem que dar metade pra mim. Ah, de repente você discorda de uma coisa, então você não é mais interessante. Ah, se você vai embora, tudo bem. Você vai embora, então assina aqui esse papel que eu vou te ameaçar. Então, é isso, gente. É a mesma história de sempre. Líderes, pessoas que são horríveis. Charles Manson também, a gente já falou sobre isso faz muito tempo. Mas são pessoas que têm seitas, que começam com uma paranoia, que colocam todo mundo dentro dessa história. E essa, infelizmente, é uma tragédia que é assustadora. Tipo, não tenho o que falar, cara. Quase 1.000 pessoas. É número de guerra, sabe? É número de mortes de guerra, assim. Num evento que... E era uma coisa muito sobre ele, né? Sobre a grandiosidade dele, sobre ele provar que ele conseguia fazer com que as pessoas fizessem o que ele quisesse, né? Exatamente. Não me parece que ele realmente acreditava nessas coisas, sabe? Porque tem alguns, não líderes de seita necessariamente, mas assim, às vezes a pessoa realmente acredita, né? Ela, Sim. não, eu acredito que eu vi uma visão mesmo e eu acho que... Ele não era assim, nem isso ele... Assim, não que isso, né? Não passando pano se a pessoa fosse assim, mas nem isso ele era. Que ele era Ele sabia uma que ele era um mentira. bosta. Até porque ele ficava ensinando lá com os amigos por quê, né? Ficava fingindo que fazia milagre por quê. Sim, ele não Ele sabia sabia fazer que no milagre. fim ele não tava vazando poder pelo olho dele, não tava fazendo nada. O cara não era um nada, ele era um lixo, mas infelizmente,
por conta da negligência do governo, por conta de muitos problemas, né, da sociedade mesmo, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Infelizmente, até hoje, né? E o Templo Popular começou como um lugar para ajudar as pessoas, mas acabou se tornando um dos piores massacres da história dos Estados Unidos. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Natália Gomes Castanho Vieira, que é nossa apoiadora na Aurelo.